Boa noite, rapaziada. Estamos iniciando mais um podcast, porque afinal é da Imaculada, né? Hoje, mais uma vez, com a presença do meu queridíssimo amigo, irmão Gel. Gel, mais uma vez, deu uma... Tamo aí. Uma caprichada aí, passou um gel no cabelo. Gel. Top, não podia perder a Gel sem oportunidade, né? cabelo. Pessoal, já a gente vai estar apresentando a nossa convidada, mas pra quem acompanha a gente no Instagram já tá assistindo ao vivo em primeira mão, então pra quem tá vendo no Instagram não é segredo pra ninguém. Mas pra quem vai ver no YouTube já a gente apresenta. Então é importante pra vocês, pra gente, aliás, que vocês sigam a gente lá no Instagram pra gente poder fazer mais lives. O Instagram tá exigindo alguns números e tal, então é importante que vocês sigam a gente. Então, além do Filhos da Imaculada .oficial, que é o do grupo de oração, do grupo de jovens do Filhos da Imaculada, temos também o Instagram do podcast, que é @ImaculadaCast. Então segue a gente também lá no ImaculadaCast, muito importante pra gente, tá? Já aproveita, já curte esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo pra todo mundo, pra mãe, pro pai, pro irmão, pro filho, pro primo, pro amigo, pro colega, pro vizinho, pra quem vocês quiserem. Compartilhe esse vídeo, porque... como o Gui fala muito, né, Gel? O importante não é números, né? É atingir o maior número de visualizações, mas assim, atingir almas, né? Então, se a gente, através do testemunho da nossa convidada, a gente atingir uma alma, já pra gente já vai ser muito, grandioso, né? Já vai valer muito a pena, né? Hoje, a nossa convidada, ela tem 20 anos, ela é missionária jovem, ela é acólita desde os 10 anos, é cerimoniária, evangeliza através das redes sociais, ela está no 2º ano vocacional da comunidade, exemplo de fidelidade e amor a Cristo, a igreja, tá? Pessoal, faz muito barulho para nossa convidada, Ana Isabela. Ana, seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado, já aproveitando agradecer por você ter topado participar com a gente. Muito obrigado por você ter compartilhado comigo a sua história lá no WhatsApp, enquanto a gente estava conversando, alinhando os detalhes, né? E sua história é linda. Eu tenho certeza que tem muitos mais detalhes. Foi só um breve resumo ali, né? E vamos conhecer um pouco mais sobre a sua história. Conta pra gente como que aconteceu tudo isso. Até confirmei a sua idade, foi 20 anos, né? E já tem uma grande caminhada. E desde então você até citou pra gente que a sua vida iniciou através de um milagre. O seu nome, Ana, tem um significado, né? Então conta tudo pra gente hoje. É muito prazer estar aqui hoje, é muito importante para mim. É uma alegria, né? Agradeço o convite. Exatamente, a minha história ela já começou com o meu nascimento. A minha mãe me conta, né, que eu não sei explicar exatamente o que aconteceu, mas eu quase nasci morta. E aí minha mãe pediu para minha avó, para que minha avó fosse em frente à imagem, né? Eu nasci na cidade de Itapeva. E lá, a catedral de lá é Santana, né? Catedral de Santa Ana. Então, assim, minha avó foi lá em frente à imagem, minha avó pediu para que a intercessão de Nossa Senhora, se fosse da vontade do filho dela, que Deus me desse a vida. E assim, hoje estou aqui para contar isso, né? E aí minha mãe queria que meu nome se chamasse Ana Maria, né? Em homenagem a Santa Ana e a Maria. Só que meu pai queria Isabela. E aí eles entraram no consenso que Ana Isabela iria ficar mais do jeito que eles gostavam. E aí esse Ana traz esse significado, né, em honra, em agradecimento, em forma de agradecer pelo dom da minha vida, porque pela intercessão de Nossa Senhora, Deus ele me deu o dom da vida. Então eu já consigo ver que desde o meu nascimento, né, uma passagem que vem é Jeremias, que desde o meu nascimento Deus já havia me escolhido, já havia me consagrado ali no ventre. Amém. E assim, o curioso você falou, até então não tinha um motivo por não acontecer de não estar vingando esse nascimento seu, ou tinha já um motivo aparente, assim? Eu acho que, eu não vou lembrar exatamente, mas se eu não me engano, eu grudei em alguma coisa que aí, quando eu nasci muito roxa. Sim. Então, foi algo no parto mesmo. Foi algo durante o parto? Isso, sim. Ah, entendi. Perfeito. E daí, desde então, desde muito nova, sempre esteve dentro da igreja, sim, inserida na igreja. Você falou que foi coroinha também. Como que foi esse processo dentro da igreja para você?
desde criança eu queria ser padre, né? Parece uma coisa assim, mas eu sempre tive um desejo muito grande de celebrar uma missa para poder falar do evangelho. E eu falei para minha mãe, mãe, eu quero ser padre. Sim. E aí minha mãe, né, me chamou ali no canto e falou, não, olha, não é assim, Jesus deixou para o homem, né, o sacramento da ordem. E aí eu sempre indo na igreja, sempre gostei, né, eu costumo dizer que eu sou católica já do ventre mesmo. E aí o padre da época, o padre Edélcio, né, onde eu era paroquiana, na paróquia São Camilo. Isso ainda lá em Itapeva? Não, aqui tu já. Você já eu tava vim morar aqui pra cá, eu tinha acho que 2 anos. Veio novinho. Cresci aqui, né? Sim. E aí ele me convidou para ser coroinha, né? Na verdade ele não convidou, ele só falou, você vai ser coroinha. E ali eu comecei a servir o altar, quando eu tinha 8 anos de idade, né? Quando eu comecei a servir o altar. E aí eu tô aí até hoje. Então, Você é acólita até hoje? Sou acólita até hoje. Você de coroinha passou para acólita? Sim, passei para acólita. Também sou cerimoniária, o padre me passou também. Sim, que bacana. E daí, desde então, você seguiu nessa missão de ser coroinha. Uma coroinha, criança, obviamente, ela não pode ser cerimoniária, né? Ela não tem a maturidade suficiente. Ou apenas o acólito que pode ser o cerimoniário? O cerimoniário é uma decisão do padre, né? Ele que escolhe. Ele que escolhe. Isso, que é aquele que orienta o padre, né? Ele ajuda na parte litúrgica, acompanha os leitores, lembra o padre ali alguma coisa que ele esqueceu, né? O acólito já são aqueles que ali transportam os objetos litúrgicos, né? Entendi. Então, um missal, uma vela, uma cruz, tem essa já fui cerimoniário, diferença. Então isso que eu ia até confirmar. O Gel foi bastante tempo, né, Gel, acólito, né? Você também iniciou como coroinha, né? Iniciei como coroinha também. O Gel já compartilhou a história dele. Em 99. Olha, ele era da Cida. Sacanagem, Gel. Todo mundo aqui, depois de 2000, né? Só eu e você que é os mais velhos aqui. Mas o cerimoniário é isso que ela falou mesmo, né? Ele, bem dizer, ele edita a missa, né? Sim. Tipo, onde ele, o cerimoniário fala pro padre ficar ali, ele tem que ficar ali. Ele que Tipo entende ali ele entende as posições ali. Toda a parte litúrgica é ele. Vamos dizer assim, alguma toda a coisa parte cai nas costas da gente. toda a parte burocrática, entre aspas, É uma assim, ali da... responsabilidade, cara, tremenda. E daí, só que, voltando, isso aí você seguiu como coroinha por um bom tempo, Sim. seguindo como coroinha, fez todos os sacramentos também, Sim, todos. aliás, a primeira comunhão, a Sim. crisma. Só que daí o curioso que chamou a atenção é que você falou que mesmo o tempo todo, desde a infância, estar inserido na igreja, você ainda não tinha essa espiritualidade aflorada, né? Sim. Como que foi isso aí pra você? Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de estar na igreja, mas eu era aquela católica de igreja, sabe? Tipo, dos finais de semana, né? Então, na escola, eu posso dizer que eu não fui nem um pouco testemunho daquilo que eu servia no final de semana. Então, tipo assim, na escola ainda eu tenho trabalhado muito isso, que eu sou bem respondona, sabe? Então, na escola eu, tinha muito essa dificuldade com os professores. Eu respondia muito. Se o professor, sai da sala, eu pegava e saía. Então, ali eu não fui o testemunho, né? E eu, era literalmente o católico só vive ali no domingo, não tinha uma vida fora da igreja, né? Então, eu não rezava, eu era ali, servia. Eu nunca servi por obrigação, sempre porque eu realmente gostava, por amor. Mas eu não tinha uma intimidade fora da igreja, né? Sempre ali somente na igreja, mas fora eu não tinha essa vida com Deus. Você não era esse testemunho vivo Sim. do evangelho. Sim. Né? Sim, tinha a sua parte ali, importante também na missa, mas era só ali na missa, Era só ali dentro da igreja. E daí, foi no retiro que foi a virada de chave? Aliás, foi no segundo retiro, né? Pelo que Foi no segundo retiro. Como que foi essa? Teve um primeiro retiro, conta pra gente todos os detalhes. Isso, acho que em 2019, se eu não esteja enganada, eu participei de um retiro na minha paróquia, que chamava Carnaval com Cristo. E aí, nesse retiro, o padre chamou alguns pregadores, foram pra lá, pregaram, foi falando. E ali eu tinha um coração muito fechado, né, para as coisas de Deus. Então, ali eu ia ouvindo o que aqueles pregador ia falando, mas não ia entrando tanto no meu coração. E no momento final foi um momento mariano, onde o padre assim chamou uma mulher que era do grupo da Renovação Carismática, e ele falou: olha, essa mulher agora vai representar Nossa Senhora, a gente sabe que ela não é, mas ela vai representar por ela ser mãe, né? E aí agora vocês vão receber o abraço de Maria. Eu acho que tinha ali em torno de uns 20 jovens, e todos os jovens foram, e aí só faltava eu, e aquela mulher ficou me olhando. E eu falei: não, eu não vou, porque não é Nossa Senhora, não é abraço de uma mulher como a minha mãe, como qualquer outra mãe. Então eu não vou. E eu acabei Você não foi, que não ir. De rebeldia mesmo? De rebeldia mesmo, porque de olhar e falar abraço de Maria, nada a ver, né? Sim. Então eu não vou. E eu realmente não fui.
E aí naquele ano foi quando eu fui me aprofundando mais, assim, eu posso dizer. Comecei a ir para os retiros, né? Eu frequentava Sim. um grupo de jovens que era o JUC, né? O grupo da minha paróquia. E só que eu era ali, não tinha entendido nada ainda, né? No ano seguinte, no mesmo retiro, só que daí foi a renovação carismática mesmo que fez, que era o Herdeiros que tinha lá na cidade. E aí, no sábado, já foi onde eu comecei a sentir que algo ali seria diferente. Isso aí já foi no outro ano? No próximo ano. É. Esse aí de 2019, que era o Carnaval com Cristo, você literalmente não sentiu nada ou você se fechou e não quis sentir? Eu me fechei e falei, não, hoje eu não vou... Não vou me abrir, não vou me quero... abrir a nada e não vai acontecer nada. E tipo, realmente, nem nesse momento mariano, você não sentiu nada? Não Pode me dizer tocou assim, nada, que- nada. Cara, e você chegou a ficar frustrado ou não? Não. Assim, só... Segui minha vida normal. Só rebeldia mesmo. É. Aham. Eu falei, hoje não vai tocar, não. Não vou deixar, não vou me Não, permitir. sabe aquele coração fechado, aquele Sim. coração duro? Aham. Então aquele ano pra mim foi o Você ano tinha de- em torno de quantos anos? Você era uns 16? É, por aí. Mais ou menos 15, 15, 16 anos. Mais ou menos, né? Isso. E daí no outro ano teve... Foi o mesmo retiro... Não, foi um retiro chamado Herdeiros. Herdeiros. Tá. E daí como que foi? E aí no sábado já começou ali o primeiro momento ali de fusão do Espírito Santo, né? E eu nunca tinha vivido, assim, sabe, um momento com o Espírito Santo. E aí uma moça da Renovação Carismática, era da minha paróquia, veio e começou a falar muitas coisas pra mim que só eu sabia, né? Aí logo eu já pensei, não é possível. O que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo aqui que essa mulher tá falando coisas que ninguém sabia? No começo eu pensei, deve ter falado com a minha mãe deve ter contado alguma coisa. E nesse retiro, é muito assim interessante falar, que eu não ia, porque uma amiga de São Paulo, ela vinha ficar na minha casa. E ela é da igreja adventista, né? Então a mãe dela acabou não deixando ela ir pro retiro. Só que eu falei pra minha mãe, não, mãe, eu vou. Falei pra ela, olha, você vai ficar em casa no final de semana, né? Mas eu não vou estar aí. No domingo eu volto. Ela falou, não, pode ir. E aí eu fui. E logo no sábado, quando a Rebeca, né, ela veio falar pra mim, ela começou a revelar coisas que era muito íntima, né? E ela falava muito, abra seu coração, Deus, ele quer fazer na sua vida, olha, Deus, ele tem muito pra sua vida. E dentro de mim eu tava aquilo, não vou abrir. Você tava decidida a não abrir o coração de novo. Ela tava ali falando, Uhum. e eu ali tava rebatendo tudo aquilo que ela tava dizendo, né? Tipo, não vou abrir, não tô sentindo nada. Só que eu sentia que dentro de mim algo tava mudando. Eu comecei a sentir um calor diferente, né? Foi quando um outro intercessor veio rezar por mim e ali naquele momento eu repousei. Foi quando eu tive o meu primeiro contato, assim, com o Espírito Santo. Foi né? o seu primeiro repouso no Primeiro Espírito repouso. Santo? Primeiro repouso. Caramba, que E aí, bacana. ali eu lembro O primeiro que... repouso a gente nunca Não, a esquece. gente nunca esquece. Você fica tipo, meu Deus, o que é isso, né? Sim. E aí, no começo, assim, eu lembro que eu escutava tudo ali, eu tava, fui pra um lugar de muita paz mesmo. E quando eu voltei, tipo assim, acordei, assim, né, do repouso, eu tava chorando muito e me perguntando o que eu tô fazendo aqui no chão. Eu tava em pé agora há pouco e o que eu tô fazendo aqui? E ali eu já falei, nossa, Deus, ele tem algo pra me fazer, mas ainda ali não querendo se abrir, né? E aí foi quando terminou esse retiro no sábado, aí no domingo o pessoal que me chamou falou, a gente vai voltar amanhã, né? Porque a gente teve que ir pra casa, né? Isso que eu ia perguntar, vocês foram pra casa. Isso, a gente no precisou, a caso. gente não conseguiu dormir, porque era numa escola, né? Sim. Então a gente não conseguiu dormir lá, a gente teve que voltar. No domingo eu voltei, já voltei assim no sábado contando pra minha mãe, né? Nossa, mãe, eu vivi isso, aquilo. E Sua já mãe também encantada. sua mãe caminha na igreja também? Sim, minha mãe também caminha. Que bacana. Uhum. Eu já estava encantada com aquilo, né? E aí eu falando pra ela. No domingo a gente voltou, daí já iniciamos com a missa. Logo depois da missa teve um momento mariano. Foi bem logo depois da missa. E aí eu lembro que estava de cabeça baixa, né? O Samuel que estava pregando, né? E ele falava, olha, Nossa Senhora quer te abraçar hoje. E eu me recordava do que tinha acontecido no ano passado. Você Eu falei, se nossa, lembra, de novo essa passou um filminho história, de novo, gente. Não, mas no começo eu logo pensei, de novo essa história, né? Só que daí eu senti no meu coração que eu precisava daquele abraço. Eu necessitava, tipo, de abraçar. E aí foi quando eu levantei minha cabeça, eu tinha umas 10 mães selecionadas ali, porque como tinha muitos jovens, né, foi aberto para toda a cidade, tinha muitos jovens. E tinha tipo umas 10 mães, uma fileira assim mesmo. E eu tava basicamente aqui, quando eu olho, me deparo com a mesma mulher, né? A mesma mulher. Tipo, Você bateu o olho na mesma mulher? Foi ela tava na minha direção. Foi quando eu, tipo, foi a primeira vez, vi ela. Eu conheci ela, que ela era da minha paróquia e tudo mais, né?
E aí, no mesmo instante, me veio assim uma voz no meu coração: olha, você recusou o meu abraço, mas uma mãe nunca desiste do teu filho. Então, hoje eu vim aqui para você me abraçar, né? Ali eu já comecei a chorar. Eu fui na direção dela. Quando eu abracei ela, eu senti tipo um abraço que eu posso dizer assim que eu nunca mais senti na vida, sabe? Foi um abraço único. Sim. Foi ali do momento mesmo. Foi um abraço que não é um abraço tipo humano. E ali foi quando eu falei: nossa, Deus, ele tá me pedindo algo a mais. Ele tá me pedindo para mim ir mais fundo. Sim. E ali foi a hora que eu me derramei de chorar, chorei muito mesmo. E aquela mulher não me falou nada. Ela não falou um A, ela apenas me abraçou e ficou quieta. E ali eu vi que ela deixou ser usada mesmo, porque aquele abraço realmente não foi um abraço humano, assim. Sim. E aí logo depois desse momento, a gente voltou para terminar o retiro, né? E aí eu fiquei com aquilo no meu coração. E aí o próximo tema da pregação foi sobre Nossa Senhora, foi a servir exemplo de Maria. E aí eu fiquei, nossa, daí já me relembrava a história que a minha mãe me contava do meu nascimento, né? Falei, olha, ali Nossa Senhora intercedeu pela minha vida. Se ela intercedeu pela minha vida, eu sei que foi por um acaso, que eu não estou aqui, eu tenho com um propósito, senão Deus não me daria o dom da vida. Então, foi ali um momento, a hora que eu olhei para minha vida e falei, nossa, Deus, ele tem me pedido algo. O que é esse algo? Eu não sei, mas ele está me pedindo. E foi quando eu falei, nossa, como eu vou entender o que é que Deus está me pedindo? Aí terminou esse retiro, logo depois, no outro dia, a gente foi para a igreja, e aí eu fui no sacrário. Eu fui no sacrário e eu falei, Deus... Isso logo na segunda-feira mesmo? Isso, logo na segunda-feira, a gente foi no sacrário, a gente tá passando, que é sempre quando a gente vai na cidade, eu moro numa fazenda, né? Então, quando a gente vai na cidade, a gente sempre dá uma passada no Santíssimo, quando é possível. E aí a gente foi na segunda-feira, e aí eu me lembrava de tudo aquilo que eu tinha vivido no final de semana, né? E eu falava, Deus, eu não quero que seja mais um retiro, que seja tipo, fica de retiro em retiro. Eu quero que isso... Não foi à toa. E aí foi quando me caiu a passagem de Lucas 1:26, que é o nascimento a anunciação do anjo, né? E aí foi quando eu comecei a ler aquela passagem, eu já conhecia e tudo mais, mas foi quando eu comecei a ler e comecei a entender aquela passagem. E aí eu até falei assim, eu vou levar para mim não falar besteira. Foi quando eu comecei a ler. E o que me chamava mais atenção, que quando eu ia lendo, Deus ia falando no meu coração, sabe? E aí me veio o medo. A primeira coisa que me veio foi o medo. E aí foi quando eu li no versículo 30, né? Que vai dizer, e disse o anjo, não temas, Maria. Naquele momento me veio, não tenha medo, eu já passei à frente. E aí me veio Nossa Senhora novamente, né? Filha, eu já passei à frente, não tenha medo. E aí eu prossegui lendo essa leitura e eu falava, mas Senhor... Como que vai ser? Como o Senhor quer? E aí Nossa Senhora faz essa pergunta pro anjo, né? Como dará isso? Porque eu não conheço homem algum, né? E aí foi quando o anjo responde, o Espírito Santo descerá sobre ti. Aí eu comecei a entender, caraca, no sábado Deus me batizou no Espírito. Porque eu era batizado nas águas, mas Deus me batizou no Espírito. E aí Nossa Senhora no domingo foi a confirmação do que ela estaria comigo. E aí nesse momento eu falei, mas como eu posso responder isso? Aí foi quando eu li, né? Então disse Maria, eis aqui é servo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E aí foi quando eu falei, eu já sei o que eu preciso dizer. E aí eu fui em frente ali no sacrário, me ajoelhei, e eu falei, olha Senhor, eu não sei o que o Senhor quer da minha vida. Eu não sei o que o Senhor espera de mim, o que o Senhor me criou para ser. Mas se o Senhor quer o meu sim, então eis aqui a tua serva. Faça-se em mim a sua vontade. E ali foi onde deu início a essa busca pela profundidade com Deus. Sim. Então, de uma menina que nasceu praticamente dentro da igreja, teve o milagre ali vivido no nascimento, e até então, dentro da igreja, nesse momento você se aprofundou na espiritualidade. Sim. Foi essa virada de chave, momento. Esse momento onde que eu falei, nossa... E aí eu comecei, eu era coroinha, né? Eu servia. Então eu comecei a estudar a liturgia. Então eu comprava livro, tudo livro que eu via de coroinha, de acólito, eu comprava, porque eu comecei a querer entender mais. Embora eu sempre servi com muito amor e com muita dedicação, né? Desde quando, muito pequena, eu sempre tive essa consciência que ali eu não estava servindo por servir, né? A gente diz às crianças, às vezes, fala, quando cresce, né? Eu ia na igreja quando eu era criança porque minha mãe me obrigava. Comigo não, eu ia por livre e espontânea vontade porque eu gostava. Mas eu não conseguia, transpassar isso fora da igreja. Sim. Então, fora da igreja eu não conseguiria, olhar para a pessoa e falar, olha, Jesus tem algo para sua vida, muda a sua rota. Eu não conseguia.
Então, foi quando, depois desse retiro, me veio o desejo. Eu preciso fazer algo. Eu não posso ficar parada. Eu preciso, primeiro, ser eu, né? Porque a mudança começa na gente, né? Sim. Não tem como eu querer converter o outro se eu não sou convertida, né? E eu falei, não, eu preciso mudar. Eu preciso mudar a minha vida. Não tem como eu servir ali Deus e não ser testemunho, né? Que tipo de serviço é esse? Então, foi ali que eu tive um momento da chave mesmo, da virada. De falar, não, você precisa mudar a sua vida. Você precisa dar uma virada aí, buscar saber o que você vai fazer, mas você precisa mudar. Sim. E foi então quando eu comecei a olhar com mais para dentro da igreja, com aquilo, tipo, não como apenas uma paroquiana, mas alguém que precisava fazer algo para mudança da igreja. Tipo, olhei um grupo de jovens que talvez não tá legal. O que eu posso fazer? Em vez de eu criticar, o que eu posso fazer para melhorar esse grupo? Sim. O que eu posso fazer para melhorar isso ou aquilo? E foi também quando, nesse momento, quando eu comecei a me aprofundar, comecei a servir, foi onde as perseguições começaram a vir. Sim. Porque como eu comecei a servir com mais consciência daquilo que eu estava fazendo, com mais responsabilidade, com mais dedicação, o padre eu sempre tive, assim, acho que está muito ligado, sempre me dei muito bem com todos os meus párocos. Sempre me dei muito bem com eles, sempre os padres muito abertos para conversa e tudo mais. E isso incomodava muitas pessoas. E o padre Edelcio, ele era um padre que queria muito bem a gente. Nossa, ele queria muito bem. Então, ele brincava, ele conversava, e isso foi gerando incômodo nas outras pessoas. Sim. Eu me dava muito bem com a coordenação, então isso foi gerando uma raivinha ali, uma inveja aqui, né? Dentro da própria igreja, mas isso foi gerando que foi vindo uma perseguição, assim. E foi quando eu me perguntava, poxa Deus, eu tô servindo, né? Eu tô aqui servindo, tô aqui fazendo pro Senhor, e o porquê disso, né? E foi quando começou, tipo, coisas... Começou no meu ministério, né? Começou no ministério. Então, tacaram fogo no meu cabelo enquanto eu servia. Caramba. Então, assim, foram coisas de... Não foram coisas, tipo, leve. Foi batalha mesmo, batalha, né? sim. Então, foi no momento em que eu comecei a rezar, e no momento eu falei, não, Deus me pediu para sair do lugar onde eu tava, da paróquia onde eu tava, né? E aí teve, né, o caso, trocou de padre e tudo mais, e eu fiquei um tempo ainda depois que trocou, entrou o padre José Paulo, né? Fiquei um bom tempo, mas depois de um tempo Deus falou, sai. Você cumpriu sua missão aí, sai. E ali eu era coroinha, eu tocava, né? Eu era salmista, eu estava na acolhida, eu ajudava nas festas, eu estava inserida, acho que um monte de pastoral. Era catequista da primeira Eucaristia. Bacana. E Deus falou, sai. Ou seja, tinha várias frentes você Sim, tinha já, né? eu estava ali servindo ali em várias pastorais. Sim. E foi quando Deus falou, sai. E eu falei, meu Deus, mas, né? Agora que eu tô... Engajada, assim, né? o senhor manda eu sair? Como assim? E aí Deus me falava, sua missão aqui você terminou. E aí eu falei, nossa, tá bom, senhor. Mas aí eu falava, né? Eu falava assim, olha, a única paróquia que eu não quero botar o pé é a paróquia Nossa Senhora Aparecida. Eu não quero ir pra lá. E aí foi quando eu tava no processo ali da crisma, né? Fazendo a minha crisma. Você estava fazendo a catequese. A catequese da crisma. A catequese da crisma. E eu fiz a catequese, eu entrei na catequese já tendo a ciência do que era o sacramento da crisma, né? Minha mãe sempre nos ensinou, então eu já entrei tendo ali a ciência. Mas por algumas falas da catequista, que eu achei que não conduzia com aquilo que o evangelho pregava, eu falei para minha mãe, eu não vou me crismar. Eu vou fazer mais um ano de catequese. Aí foi quando eu fui para uma matriz da cidade para fazer a catequese, né? E aí, nesse período, estava tendo trido na paróquia Nossa Senhora Aparecida, e o padre que foi celebrar foi meu primeiro pároco na cidade. Certo. Eu falei, mãe, é o padre Renildo, vamos lá. E a gente foi na Nossa Senhora Aparecida. Na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Eu era paroquiana e não tinha saído ainda 100% da São Camilo, eu tava nesse processo, né? E aí foi quando eu falei, eu vou para lá. Quando eu cheguei na paróquia Nossa Senhora Aparecida, eu olhei e falei, nossa, casa da mãe, né? Ali eu já tive ali um sentimento, mas eu falei, não, aqui eu não venho. Nessa paróquia eu não quero realmente estar. E foi quando eu voltei na paróquia ali, naquele processo de ouvir, né, para saber onde Deus me queria, que se Deus mandou eu sair, eu vou sair, mas aonde o Senhor quer me levar, né? E aí eu comecei a frequentar do Água Viva, o grupo de oração da paróquia. Foi o primeiro movimento que eu participei na paróquia Nossa Senhora Aparecida, foi o Água Viva. E aí eu comecei a participar do grupo. Quando eu fui ver, eu estava ali inserida. E minha mãe ainda na outra paróquia. Minha mãe era coordenadora
da Pastoral da Acolhida, era catequista. Então, minha mãe estava inserida lá e eu estava aqui. Então, minha mãe estava ali na São Camilo e eu na Aparecida. Minha mãe deixava eu na Aparecida. Isso que é pra tá, é longe uma paróquia da outra? É mais ou dá menos? uns 10, 15, 20 minutos por aí. De carro? É, de carro. Ah, então é longinho até. Não é tão perto. Minha mãe me deixava na paróquia e corria na São Camilo para fazer ali a função dela. E foi quando eu falei, mãe, Deus tem pedido para mim sair. E aí eu fui, conversei com o padre e falei, olha, padre, estou entregando os meus cargos. Falei, ainda não quero ser mais coroinha. Daí eu pedi para ele se ele poderia me dar transferência e tudo mais, né, para poder servir na outra paróquia. E aí assim eu saí. Mas aí eu tinha decidido, porque já tinha acontecido tantas coisas no ministério, tipo, tacaram fogo no meu cabelo. Eu ia fazer alguma coisa, tiravam da minha mão e não deixavam eu fazer. Sim. Então eu falei, eu também não vou servir mais. E aí eu fui para a paróquia Nossa Senhora Aparecida, cheguei como fiel, fiquei 1 ano. O padre Tom me fazia convite, né? Falou, olha, vem ser acólita, a coordenação também, os outros acólitos, vem ser acólita. E eu, não, acho que você não queria? Não, me recusei umas 5 vezes. Eu falei, não, eu não vou ser acólita, não quero servir, não vou. E aí, em outubro, não vou lembrar exatamente o ano, mas em outubro, na novena de Nossa Senhora Aparecida, o padre Mateus foi celebrar, acho que o 2º ou 3º dia da novena, foi celebrar lá. E quando o padre entrou, eu falei pra minha mãe, olha o vestimento do padre, ele tá com azul, coisa mais linda do mundo, bem o manto de Nossa Senhora. A minha mãe olhou e falou, Ana, o vestimento do padre é branco, não é azul. E eu estava enxergando azul. Eu falei, não é possível, eu tô ficando doida, né? Aí começou a missa, ali o padre Mateus Sois falando. Na hora da consagração eu vi perfeitamente a imagem de Nossa Senhora Aparecida do lado do padre. Aí eu falei pra minha mãe, por que o padre colocou a imagem do lado dele, né? Aí minha mãe falou, não tem nada. Isso aqui eu estava vendo, né? Sim. E na hora eu pensei, gente, eu tô ficando louca? Por que eu tô enxergando e minha mãe não, né? E naquele momento me veio novamente a voz, não tenha medo, eu já passei à frente. Aí foi quando eu decidi, cara, se eu receber o convite para voltar a ser acólita, eu vou aceitar. Eu não vou recusar mais. Não vou recusar. Na esperança de que eu já tinha recebido 5 convites, o padre já tinha feito o convite, eu não ia receber mais, né? Terminou ali a missa por volta de umas 11 horas da noite, fui para casa. A hora que eu cheguei em casa, eu já conhecia a coordenação, tinha uma mensagem da coordenadora, vem ser acólita na Aparecida. Aí naquele momento eu falei, nossa, eu não posso negar, né, que eu falei. Aí eu entrei pro ministério, comecei a servir, né? O padre me apresentou pro padre, né? O padre já sabia que eu tinha o meu serviço. Então o padre falou, olha, vem aqui, faz 2 finais de semana de curso e aí a gente vai te investir. E aí a minha investidura foi bem numa missa em que o padre fez em memória à Virgem Maria. Eu não sei se a natividade, alguma coisa que era comemorativa a Nossa Senhora, e eu fui investida nesse dia de Nossa Senhora. E aí, mais uma vez, eu vejo ali a presença de Nossa Senhora na minha vida, pela intercessão dela. Mais uma vez, através dela, né, Deus me chamando para servir de novo. Então, assim, a minha vida, desde o início, ela tem Maria presente. Sim. Em toda a parte, tanto ministerial quanto paroquial, ela tem ali, está presente na intercessão dela e tudo mais. E assim comecei a servir. Quando eu comecei a servir, daí logo de começo, os jovens brincaram, né? Olha, quando vem servir na paróquia, tem que vir pro Cojapa, que é um grupo de jovens da paróquia, né? Aí foi quando eu fui, no começo, acho que eu fiquei 1 ano ou 2 anos na Cojapa, depois Deus me pediu para sair, né? Coisas foram acontecendo, e eu já fui entendendo que ali não era mais o meu lugar, e eu precisava sair. Sim. Aí depois eu comecei a participar dos Santificados, que é um outro grupo de jovens da paróquia. E também aí hoje eu estou no grupo, mas eu não consegui tanto porque hoje me exige outras coisas, né? Só que nesse período de estando na Cojapa veio o padre Danilo, que é um padre missionário, né? Ele não é padre diocesano, ele é um padre missionário. Então o padre Danilo veio e aí ele começou a fazer missões na cidade junto com o Cojapa, né? Então ele ia nas casas evangelizar. Que bacana. E aí nesse dia me chamaram para ir também, eu fui. Aí você já estava no Santificados. eu estava no Cojapa, ainda você no Cojapa. No Cojapa ainda. Aí foi quando a Rose me colocou como líder porque a gente separava em grupos, né? Certo. Então a gente separava em grupos, cada um ia para uma rua do bairro e aí a gente ia nas casas mesmo, né? Aleatório. A gente ia nas casas, de casa em casa batendo ali, ó, a gente se apresentava, né? A gente tá em nome do Padre Tom, a gente tá aqui para ouvir o evangelho, se aceita ou não. Que bacana. E aí foi quando a Rose falou assim, olha, me colocou como o líder da equipe, né? Então tava eu,
mais 2 jovens. E a gente foi. A gente chegou numa rua, aí a gente falou, vamos fazer esse lado primeiro, depois a gente faz o outro lado da rua. Aí na primeira casa, a pessoa falou, eu tô muito ocupada, tô fazendo a comida, não posso. Não nos atendeu. A segunda casa, a gente é evangélico, né? A gente, mas o Deus é o mesmo, né? Só para partilhar a palavra? Não, obrigado. Tudo bem. Na segunda casa, era Umbanda, daí não quiseram nos atender. E acho que a gente recebeu em 5 convites. Aí eu falei, gente, essa rua não tá dando. Vamos pra outra? E a hora que a gente tava atravessando a rua, né? O Marcos, que tava no meu grupo, olhou pra trás e falou, olha, Ana, aquela casa tem a cruz. Se tem a cruz, significa que é católico. Vamos voltar e bater lá? Vai que, né? Essa pessoa nos aceite. E assim, aí eu tava indo com o terço na mão, né? A gente tava com a roupa da Cojapa, né? Com a camiseta e com o terço na mão. E aí foi a hora que a gente bateu lá e saiu uma mulher com uma cara bem brava, assim, bem... Eu falei, meu Deus. Isso aí era de dia ou era à noite? Era de dia. Era a gente começava, no sábado cedo, ia até umas 6 horas. Aí a gente participava da missa, voltava no domingo. Era o dia todo mesmo. Era o dia todo. A gente, ia umas 8 horas e ficava até as 6. Não era... porque à noite, se fosse à noite, até justificava a pessoa não querer receber, né? Mas de dia era de dia. Sacanagem, era né? de dia. O pessoal não queria, o pessoal falava não, né? Sim. E aí, quando a gente bateu nessa casa, saiu uma mulher de cara brava. Pensei, meu Deus. Aí eu falei pra ela, olha, a gente é jovens, né, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, a gente tá aqui em nome do Padre Tom, e a gente veio pregar o evangelho, a senhora aceita? Aceito, entra. Aí ela falou, nossa, amei, né? Na hora que a gente entrou, tinha mais 2, né? Era a tia, a mãe e a sobrinha, né? Tava ali, aí a gente começou ali, eu já entrei, senti aquele clima pesado, né? Falei, nossa, alguma coisa nessa casa não tá certo, né? Mas aí eu falei assim, tá, a gente começou a seguir ali a nossa conversa e tudo mais. Falei, vocês são de igreja? Aí a menina falou, a gente era da paróquia de vocês, a gente era da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, hoje a gente não vai mais na igreja. Eu falei, nossa, como eu vou perguntar pra eles o porquê deles não vão mais? E aí a gente foi iniciando a conversa, aí foi no momento que a moça falou, né? A filha dela falou, eu era acólita. Eu falei, nossa, mas eu também sou. Eu falei, por que você não serve mais? E aí eles falaram assim, olha, a gente não serve mais porque o meu pai era ministro da Eucaristia e o meu pai morreu distribuindo a Eucaristia, então eu vi o meu pai morrer. Caramba. E aí ela falou que as 3 estavam ali na missa e para eles hoje era muito difícil eles entrar dentro de uma igreja e olhar para o altar, porque relembrava, né, era recentemente, fazia 2 anos que o pai dela tinha morrido, então era muito recente, né, esse acontecimento, então para eles era uma dificuldade ele olhar para o altar e não relembrar daquela situação. Isso fez que eles se afastassem. E aí, naquele momento, o Marcos pegou uma passagem bíblica que vai dizer, se não me engano, é o Evangelho de Mateus, que vai dizer, eis que estou convosco até o final do tempo. E aí ele me falou, Ana, leia isso. Aí foi quando eu li aquilo, e quando eu li, Deus ia falando no meu coração, ia me conduzindo o que eu falar para aquela família, né? E eu fui falando, eu falei, olha, Deus nos manda aqui hoje para dizer que vocês não estão sozinhos, que Deus está com vocês, que vocês, por mais que hoje para vocês seja difícil ir na igreja, não deixem de rezar, né? Sempre que for, tente olhar para o outro lado. Hoje o marido, né, seu pai, o cunhado da senhora, está em outro lugar, num lugar melhor do que o nosso, porque a gente acredita nisso, que a vida não é um fim, é apenas o começo, né? O começo para a vida eterna. E aí foi quando a gente foi conversando, e aí aquela mulher nos falou assim, olha, a gente não ia atender vocês, porque a minha outra filha, ela é muito rebelde, e ela estava aqui e ela acabou de brigar. A gente, 10 minutos antes de vocês chegar, a gente estava brigando nessa casa. E ela falou assim, mas vocês têm falado algo que pra gente faz muito sentido, a gente necessita disso, vocês têm trazido para nós um consolo. E aí, naquele momento, ela falou assim, eu perdi minha mãe faz 3 anos. Hoje, completa 3 anos que eu perdi minha mãe. Sabe da coisa que eu mais sinto falta? Aí eu perguntei pra ela o quê? É de ligar pra minha mãe e falar benção, mãe. Que hoje, né, é algo que não tá tão presente na nossa geração, né? Ainda na nossa família, a gente tem esse costume. Benção mãe, benção pai, benção padrinho, benção madrinha. A gente tem esse costume. Mas hoje, os jovens de hoje em dia já não tem muito isso, né? E ela me falou, e é algo que eu sinto mais falta. A mãe dela era de Minas Gerais, e ela morando em Itu. Ela falou, era algo que eu sinto mais falta, de ouvir minha mãe falar, Deus te abençoe. Nesse momento, Deus me falou, abraça ela e fala, Deus te abençoe. Aí eu pensei, meu Deus, como eu vou fazer isso, né? Porque... Aí eu falei, eu posso abraçar a senhora? Ela falou, claro.
Aí eu abracei e falei, olha, Deus te abençoe. Aí ela começou a chorar, chorar, chorar. Aí ela me falou, eu falei bem assim pra eles, eu falei, olha, a gente também não ia vir nessa casa. Que a gente já tava na metade da rua pra ir pra outras casas. Mas ao olhar pra cruz que tem lá fora, a gente reconheceu que ali havia um católico, né? E a gente falou, a gente vai voltar. Então a gente tem certeza que foi Deus que nos enviou aqui. Aí ela falou bem assim, a menina, né? Ela falou bem assim, eu falei, olha, mas tá dando horário da gente, a gente precisa ir embora, porque a gente tem uma missão pra continuar, né? Tinha muitas casas ainda, né? Então a gente tinha um tempo pra ficar nas casas, a gente não podia ficar muito tempo. E nessa casa a gente ultrapassou um pouco esse tempo, porque havia uma necessidade, né? Eu falei, mas a gente precisa ir embora. Aí a menina falou, mas qual é o nome de vocês? A gente não quer, eu não quero que vocês vá embora antes de falar o nome. Eu falei, ó, eu me chamo Ana. Aí o Marcos falou, eu me chamo Marcos. A hora que a gente falou o nosso nome, essas 3 mulheres começaram a chorar muito. E elas começaram a chorar muito, muito, muito mesmo. E a gente ficou sem entender, né? Eu olhava pra cara do outro, tipo, meu Deus, a gente só falou o nosso nome e eles estão chorando. O que tá acontecendo? E aí a moça falou assim, olha, talvez vocês não estejam entendendo por que a gente tá chorando. Mas eu vou dizer pra vocês, hoje faz 3 anos que eu perdi minha mãe, porque as duas eram irmã, né? E a filha, né, que tava ali. E faz 3 anos que eu perdi minha mãe e 2 anos que eu perdi meu marido. E o meu marido se chamava Marcos e minha mãe se chamava Ana. Aí naquele momento foi um impacto pra gente também, né? Porque a gente ia pular aquela casa. E Deus nos fez voltar, né? E aí naquele momento eu falei, caraca, o quanto Deus ele age, só basta a gente dizer o nosso sim, né? Porque Deus ele age. E aí naquele momento a gente ficou até sem palavras para que a gente ia falar. Aí a moça falou, vocês têm certeza que o nome de vocês realmente é esse? A gente chegou até a mostrar a nossa identidade para eles realmente ver que era o nosso nome. E aí aquela senhora falou assim, olha, vocês carregam algo muito grande dentro de vocês que vocês não têm noção. Deus ele tem um chamado muito grande para a vida de vocês. E que vocês nunca se esqueçam que Deus ele tem um propósito na vida de vocês. Aí a hora que ela foi me sair, a hora que eu fui sair, ela falou assim, olha, eu de fato eu não ia receber vocês. Mas quando eu vi o terço na sua mão, eu sabia que Nossa Senhora vinha me visitar. E ela sabia do nosso consolo. Ela sabia que a gente precisava de consolo. Ela sabia da nossa necessidade. Então, através do terço na sua mão, eu aceitei vocês. E eu quero dizer uma coisa para você. E que você nunca se esqueça. Há uma Nossa Senhora que te acompanha. E aí já me vem toda ali, né? O meu nascimento, o abraço ali no retiro, a experiência. Aí ela falou assim, e você nunca se esqueça que quando você chegar nos lugares, Nossa Senhora chega primeiro, pisando e tirando livrando tudo que pode ser mal naquele lugar. Aí eu falei, amém. Ela falou, e nunca, se você não se lembrar do título, você se lembre, padroeira de Minas Gerais. E por um bom tempo eu fiquei, meu Deus, quem é padroeira de Minas Gerais? Porque realmente eu não lembrava, né, qual o título mariano era o que ela tinha me falado. Ela falou o título e ela falou, né, e aí eu não me recordava, né, eu não me recordava, aí ela me falou, se você esquecer, você lembra disso, padroeira de Minas Gerais. Aí, beleza. Aí teve todo um processo ali dentro da igreja, que foi acontecimentos que foram me desanimando, né? Situações que foram, assim, falar, cara, eu vou largar tudo. Chega, não dá mais, vou parar, porque o que adianta eu estar vindo aqui, tá acontecendo isso dentro da própria igreja, então eu vou largar a mão, vou sair. E aí minha mãe falou assim, mas você tá por causa de quem? E minha mãe sempre me ensinou, né? Quando alguém te fizer mal, tenha isso no seu coração. O mal está naquela pessoa, não em você. Quando você revidar isso, aí o mal entrou também em você. Sim. Perdoa, né? A gente mantém o distanciamento, mas que você possa perdoar. E ali eu ficava, cara, né? O porquê disso dentro da própria igreja. Daí foi quando eu falei, não, eu vou sair. Daí quando foi que eu decidi sair do grupo de jovens. E aí o padre, ele nos chamou, porque falou, não, por mais que você não esteja mais dentro do grupo de jovens, a gente vai continuar o movimento. Então, eu ainda fui para umas 2 missões com o padre Danilo. Padre Danilo, que era o padre missionário. Isso, que é o padre missionário. Fora do grupo de jovens, já não estava mais dentro do grupo de jovens, né? Aí foi quando eu iniciei a caminhada dentro dos santificados. Foi quando eu fui começar a participar dos santificados. Só que eu olhava para realidades do grupo, para aquilo que os grupos estavam vivendo e falava, não tá me preenchendo.
Não que os grupos não sejam bom, não é isso. Mas pra minha realidade já não tava mais... Tava sendo água rasa, sabe? Sim. Como se eu estivesse buscando algo profundo em algo raso. Certo. Então pra mim não tava dando mais. E eu falava, Deus tá me chamando pra ir a águas mais profundas, né? E foi quando no meu coração teve uma frase de São Francisco de Assis, que é: prega o evangelho a todo tempo, se necessário use palavras. Eu falei, eu entendi, Deus me colocou aqui nessa paróquia, tem um propósito. Então eu tenho uma missão. Talvez não seja as palavras, mas eu vou ter que pregar então com a forma que eu vivo. E ali foi quando eu falei, cara, eu preciso viver aquilo que eu prego. Mas rapidinho. Toda aquela Ana do passado, antes da virada de chave, que era rebelde, respondona, já tinha ficado passado. Tinha ficado. Ou foi difícil essa mudança de personalidade? Foi difícil, eu falo Não que é fácil, ainda né? tô nessa luta. Não é fácil, Ainda tem né? esse lado, ainda tem... Eu tenho trabalhado muito Sim. pra mudar. Que é realmente vivenciar o evangelho, Sim. e assim como São Francisco diz, se necessário use palavras. Sim. Ou seja, usa nas suas atitudes, no seu olhar, no seu acolher, né? É complicado. Não é fácil. Não. Porque Não é fácil, quando a gente... principalmente no trabalho, né, João? A hora que você vê aquele amigo, principalmente. a hora que você vê um amiguinho legal, que você Aí ama você de ver no fica, trabalho. meu você Deus. fala, não é fácil, mas tem que se recordar Sim, a gente e tem voltar que para Cristo, né? ter o olhar fixo em Cristo. Exato. É Porque muito- se você for pelas pessoas, Você abandona. Você Você deixa o abandona. barco, você pula do barco na mesma hora, Verdade. né? Porque as pessoas é imperfeita, né? sim, e A é gente- normal, a gente também, somos todos Sim, imperfeitos, a gente né? tem que ter isso na nossa cabeça. A igreja, ela é santa. Porque ela é, né, ali Cristo. Mas as pessoas que estão dentro não é perfeita, né? Não são, ainda não são santas, né? Sim. A gente busca a santidade. Mas são pessoas imperfeitas, pessoas com dificuldade. E viver em comunidade não é algo fácil. Porque quando você vive numa vida paroquial, você não tá vivendo somente, com a Ana. Você tá tendo várias personalidades. Você vai lidar com gente que às vezes é falso, né? Porque a gente tá na igreja que a gente corre o risco de se livrar Sim. dessas coisas. Não. Então você tem que ter essa ciência que você vai estar na igreja e ali no seu meio tem pessoas que não vão estar buscando realmente, verdadeiramente o que tem que ser buscado, né? Infelizmente, é algo que isso a gente está sujeito em todo lugar. Né? Não é somente no trabalho, não é somente na faculdade, na escola, é em todo que é lugar mesmo, a gente não consegue escapar. Porque o ser humano, ele é falho, né? Sim. Então foi quando eu falei, não, eu preciso pregar, alcançar os jovens com a minha vida. Buscar águas profundas. Buscar águas profundas e trazer para os jovens aquilo que, né? E foi quando eu falei, cara, como eu vou buscar isso? E aí foi quando no meu coração veio e falou assim, o que você tem hoje? O que você tem hoje é a internet. Foi quando eu comecei a assistir vídeos, né? Então, eu comecei a acompanhar os padres, comecei a ver as pregações do Padre Léo, né? Que tem lá gravado, né? E aí eu comecei a assistir, comecei a ler livro da vida dos santos. Eu comecei a buscar fora. Porque olhar aquilo que os jovens estavam vivendo, para mim, já não estava sendo... Não estava saciando, vamos dizer assim. Aí foi quando eu comecei a buscar coisas fora. E aí, num dia, o padre Henrique, que é o fundador da Aliança da Misericórdia, né? Ele foi celebrar uma missa na fazenda, onde eu moro. Que bacana. E aí, os donos da fazenda falaram assim, olha, Ana, sabia que eu servi e tudo mais, vem servir na missa. Eu falei, cara, eu vou. Aí, na missa ali, eu tava ali participando da missa e aquele padre me olhava, né? Não sei se vocês conhecem o Padre Henrique, Sim. mas ele tem um olhar de Cristo, assim, né? Um olhar de compaixão, Sim. que é impossível não ser tocado pelo olhar E dele. é um olhar que parece que tá lendo somente Sim, sua alma é um inteira. padre totalmente ungido. Uhum. E aquele padre ficou me olhando a missa inteira. E aquilo foi me incomodando. Tipo, gente, por que esse padre tá me olhando, né? O que ele... Ao terminar a missa, ele conversou com a minha mãe. Logo depois, ele veio em mim, deu um tapinha nas minhas costas. E ele falou, você é uma das nossas. E aquilo me incomodou. Eu não conhecia o Padre João Henrique. Eu não conhecia a Aliança de Misericórdia, não conhecia nada dessa vida missionária. Embora aos meus 14 anos, que eu esqueci de falar, aos meus 14 anos de idade, mesmo eu não tendo essa profundidade com Deus tão forte, eu tinha um desejo no meu coração em fazer uma evangelização, que ainda eu tenho, de evangelizar na África. Então eu tinha muito esse desejo. E ali eu já sabia ali que... depois de um tempo eu entendi que a vida missionária já estava presente na minha vida, ali me acompanhando, né? Sim. Eu ainda não tinha tido o discernimento.
Mas aí quando aquele padre falou, eu falei, nossa, mas quem é esse padre? Então eu comecei a pesquisar na internet, quem é Padre João Henrique? Aí apareceu Aliança Misericórdia, fui pesquisar. Aí me veio, nossa, comunidade missionária, comecei a entender o que era comunidade e tudo mais. Aí foi quando, no primeiro momento, eu pensei, eu vou pro vocacional da Aliança da Misericórdia. Que se o padre João Henrique falou, é uma das nossas, significa que o meu carisma é da Aliança, eu vou pra lá. E aí foi quando eu fiz toda a entrevista, todo o processo ali que é necessário, e eu passei. E aí no dia do vocacional, Deus me falou, não vai. Ainda não é a hora. Ainda não. Eu quero que você fique. Eu entrei em contato, né, com a Secretaria Vocacional. Falei, olha, não vou. Vejo que não é o tempo. E aí, só que aí eu comecei a criar uma evangelização. Eu digo sempre isso. O missionário não é aquele que vai para a África. O missionário não é aquele que está dentro de um carisma, né, nas novas comunidades. Claro que existe a vida consagrada, né? Os leigos consagrados. Pessoas que são chamadas a viver isso separado. Mas todo batizado é chamado de ser missionário. Já vai dizer Jesus em Marcos, né? Evangelho de São Marcos. Ide por todo mundo e pregar o evangelho ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então, se você é batizado, você é chamado a ser missionário. E ali foi quando eu entendi. Eu estou entendendo o que Deus quer agora. Deus, Ele quer que eu evangelize. E para isso eu não preciso ir para a África. Eu posso evangelizar, né, na minha casa, que não é fácil, né? Hoje o meu pai não é muito de ir na igreja, meus irmãos foram, mas por causa das coisas que aconteceram, vendo ali os erros dentro da igreja, eles se afastaram, né? Então hoje eu e minha mãe que caminha. Então, assim, ser o evangelho dentro da minha casa, ser o evangelho na minha paróquia, ali pra minha cidade, né? E foi quando eu falei, eu preciso fazer algo. Como eu vou fazer esse algo? Aí veio a internet. Eu falei, eu sei como, eu tenho um celular. Eu vou começar a gravar o que eu sei. E aí eu lembro que a gente teve uma noite de adoração, foi feita uma filmagem, eu postei e logo depois me veio, a gente estava no tempo quaresmal, né? Eu falei, eu vou explicar o que é a quaresma. Fiz um vídeo explicando sobre o que era a quaresma, eu acho que deu 1000 visualizações, bem pouco, mas entra naquilo que você falou antes a hora que estava iniciando, né? Não são visualizações, né? Mas são almas. Sim. Então, assim, eu posto um vídeo, se uma pessoa viu, eu já sei que uma alma ali foi alcançada. Foi quando eu comecei a evangelizar na internet. Começar a trazer, e eu fui trazendo conteúdos, tipo, o que é a quaresma? Qual é o significado das quarta-feira de cinza? A vida dos santos, isso, aquilo. E aí depois, logo no começo, me chamaram para fazer uma pregação. Para pregar. Você não tinha pregado ainda? Não, nunca tinha feito pregação. Pregação. Nunca tinha pegado o microfone, nem sabia como preparar uma pregação. E aí, quando eu recebi o convite, eu falei, nossa. E aí, logo, eu perguntei, qual o tema, né? E eles falaram assim, o tema vai ser o sim de Maria. Aí eu falei, nossa, mais uma vez, Nossa Senhora presente na minha vida. E eu falei, gente, como que eu vou montar uma pregação? Aí eu mandei mensagem para uma irmã, né, que hoje ela é minha irmã de comunidade, e eu falei, eu vou perguntar para ela. Eu falei, olha, vou fazer uma pregação, é a primeira vez, eu não faço ideia, qual conselho você me dá? Ela falou, Ana, pega o Evangelho de Lucas, 1:26, e reza em cima dele. Aí eu, nossa, me relembrei, né, ali do meu primeiro sim, quando eu disse ali no sacrário, né? Foi exatamente esse evangelho que você Foi leu, exatamente esse evangelho. E aí eu comecei a ler, e ela falou assim, mas nunca se esqueça isso. É um conselho de irmã mais velha, de consagrada, de quem prega o evangelho. Nunca se esqueça isso. Prega aquilo que você viva. Porque o primeiro ouvido que escuta é o seu. Quando você estiver montando a sua pregação, que você vai pedindo para Deus, que eu seja alcançada primeiro. E que você saiba, o primeiro ouvido que vai escutar é o seu. E pregue aquilo que você vive. Quando a gente está pregando, não é a gente não tem que pregar a nossa vida, a gente tem que pregar o evangelho. Mas a gente também não pode ser herege de pregar algo e viver outro. Ela falou, então pregue aquilo que você vive. E aí eu falei, cara, Deus está me chamando para pregar, que responsabilidade. Porque eu não posso hoje vir aqui e falar para os jovens, olha, se convertam. E amanhã eu tá um baile funk. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. E aí foi quando eu fui pregar pela primeira vez, nervosa. Nossa, eu me tremia inteira. Ali com a colinha, né? Ali cada hora olhando ali pra escrita. E foi quando eu tive a ideia. Falei, cara, eu vou fazer a mesma coisa que eu tive a minha primeira experiência. Vou chamar uma mãe. Essa mulher vai se vestir de Nossa Senhora. E a gente vai fazer o abraço de Maria. Né? Eu falei do sim dela, da importância do sim. E no final eu encerrei com esse momento. E nesse momento foi quando muitos jovens me falaram. Falaram, olha, Ana, eu precisava disso, eu precisava daquilo. E eu falei, cara,
eu preciso dar continuidade nisso. E eu fui recebendo outros convites, né? Hoje eu já preguei já preguei na Cojapa, né? Dentro do meu grupo de jovens. Já preguei nos Santificados, então eu já preguei nos 2 grupos de jovens da paróquia. Sim. Já preguei fora, né? Então, às vezes eu recebo o convite para pregar fora. E o mais engraçado é que todos os temas sempre são marianos. Eu acho que uma vez só que eu fiz uma pregação que não fosse tema mariano. Mas o resto todos foram mariano. Então, assim, Nossa Senhora em todo momento presente. E ali foi quando eu entendi que Deus me chamava a algo. Aí foi quando eu encontrei no Instagram as células. Você queria se aprofundar ainda mais. Eu queria me aprofundar ainda mais. Ainda pra mim tava raso. Tava raso. Eu tava ali, eu tava evangelizando nas redes sociais, tava fazendo vídeo, tava pregando, tava lendo mais a Bíblia, porque, né, eu ia pregar, eu precisava conhecer a palavra. Como que eu ia... E sua mãe já não tava preocupada? Não falou, essa menina não vai parar, não? Não, minha mãe sempre me apoiou. Sempre apoiou. Minha mãe sempre... Se lança. Minha mãe sempre foi, não, busca. É exatamente busca, né? Então, minha mãe sempre me apoiou. Ela sempre falou, vai em frente, né? Deus, ele tem algo e você tem que buscar. Então, foi quando eu já estava ali lendo a Bíblia, já estava lendo as histórias dos santos, já estava... Mas eu queria mais. Nossa, Deus tem me chamado para algo a mais, né? E aí foi quando eu encontrei as células, né? As células é um encontro de evangelização, onde a gente se reúne, a gente partilha, a gente aprende, né, como a vivência dos primeiros cristãos, né, que sentavam à mesa, tipo o que a gente está fazendo aqui, né, sentado na mesa, partilhando, aprendendo do evangelho. Foi quando eu entrei na célula e aí eu comecei a conhecer o carisma, que eu faço parte hoje, né? Comecei a conhecer o carisma, comecei ali me apaixonar e ver que Deus estava me chamando para algo. Aí, logo depois, eu fui para Campinas, porque me mandaram o contato de um missionário de Campinas. Eu falei, olha, o pessoal aí perto de você, tem os missionários da comunidade são de Campinas. Aí eu falei para minha mãe, mãe, eu quero ir para Campinas. Eu quero conhecer esse povo. Aí foi quando a gente foi lá para Campinas, minha mãe me levou. Aí eu conheci o Rafael, né? Que hoje ele faz a missão dele na França. Que bacana. Eu conheci ele. E aí o Rafa, ele me acolheu super e tal. E ele já me falou, olha... Daí eu falei para ele, eu sabia que ia ter uma conferência de líderes. Falei, eu quero ir para isso. E aí eu falei, Rafa, eu quero ir, como eu vou? Aí ele, já chama a Paloma, que a Paloma é líder de caravana e ela vai te ajudar. E aí logo eu já entrei em contato, já entrei pro grupo ali da organização e fui pra conferência. Na conferência, no primeiro momento de oração, a hora que a comunidade começou a rezar, eu falei, cara, eu quero ser igual a eles. Esse legal, foi o né? meu primeiro sentimento, sabe? De olhar pra comunidade e falar, eu quero ser igual a eles. O porquê? Ali existia uma liberdade. Sabe, uma adoração que eu não vivi em lugar nenhum. Mas uma liberdade total do Espírito Santo. Sim. E eu falava, eu quero ser igual a eles. Que Deus me dê a graça de um dia eu chegar igual a eles. E ali, naquele sábado, naquele domingo, o Senhor, ele foi falando muitas coisas no meu coração. E foi no momento em que Deus falou assim, vem. E aí, isso foi no mês de agosto, né? Que a conferência sempre acontece no mês de agosto. Aí, logo depois da conferência, abriu o vocacional. E aí, quando eu abri o vocacional, eu falei, nossa, eu vou me inscrever. Ali com o sentimento de certeza que eu não iria passar. Falei, não, jamais, eu não vou ser aceita. Mas aí eu me inscrevi pro vocacional. Então, nesse carisma, nessa comunidade, não basta só se inscrever. Tem um processo. Tem um processo para passar. Tem um processo para... Como qualquer comunidade, né? Como qualquer outra qualquer comunidade. carisma, Na Aliança foi também qualquer semelhante. comunidade tem esse processo. Porque é uma vida que exige, né? Tipo, não é assim, eu quero ser, às vezes ali, vou e acabou. Não, há um processo, né? Entendi. Então, há um processo. E aí, eu me inscrevi pro vocacional, ali na certeza de que eu não iria ser aceita, que eu falei, não vou ser aceita, né? Porque, imagina, ainda eu tinha 19 anos, né? Fiz 20 esse ano, eu tinha 19, foi no ano passado. Então, assim, eu falei, nossa, não vou ser aceita. E aí, eu me inscrevi ali no mês de agosto, fiquei esperando. Daí, logo depois, me veio que na primeira etapa eu tinha passado. Aí, depois, em outubro, na época da novena de Nossa Senhora Aparecida, a minha mãe falou assim, olha, a gente vai para Itapeva, que a gente vai participar da novena lá. Eu falei, tudo bem, né? E eu realmente tinha esquecido que naquele mês de outubro eu iria receber a resposta se realmente eu ia pro vocacional, ser aceita ou não, né? E aí, no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, chegou o e-mail, né, da comunidade falando, olha, você foi selecionado, tal, para estar no vocacional, precisa que vir para a sede da comunidade para dar continuidade no processo. E eu falei, nossa, no dia
de Nossa Senhora Aparecida. No dia, novamente, ali, né? Um novo início da minha vida, né? Porque é uma nova vida. E, de novo, no momento mariano. E aí foi quando eu falei, não, Deus, ele realmente ele tem me chamado. Realmente ele tem me buscado. Então, eu vou... E aí, quando foi para ir pro Paraná, né? Para ir na sede. Sim, no Paraná. Caramba, eu achei, eu tava imaginando que você tinha ido pra Campinas. Não, lá foi pra Paraná. Me veio a sensação de medo, né? Eu falei, cara, eu não vou. Que a primeira coisa que veio no meu coração, o medo. E aí, eu falando com uma irmã de comunidade, eu falei pra ela, cara, eu tô com muito medo de ir. E se não for o meu lugar? E se eu fui, tipo, e eu vejo, não, esse carisma não é pra mim? Porque corre o risco, né? Então, eu entrar ali no caminho, eu entender que essa vocação não é pra mim. O próprio nome diz, né? Vocacional, discernimento, um tempo de escuta, né? Eu falei assim, então, ela me falou algo, Ana, vai com medo mesmo. Se não for, tudo bem. Pelo menos você tentou e você foi. Mas vai. E assim eu fui. Lá, nos 2, eu digo assim, que foi os primeiros dias do resto da minha vida. Porque o que eu vivi naquele lugar foi sobrenatural. Aí, quando eu voltei com mais sede ainda. Daquilo, cara, é um novo tempo. Então, eu preciso fazer algo. E aí, eu começava a olhar pra minha cidade e eu falava, precisa de mais. Precisa de algo. Aí foi um tempo, né, viver meu primeiro ano vocacional, ali o tempo de escuta, tempo de conhecimento, e aí acho muito bonito do vocacional, que é onde a gente abre o processo de cura. Então, onde a gente olha para a nossa história de vida, a gente vê o que a gente precisa ser curado, e aí hoje eu consegui entender assim, o carisma em que eu faço parte, ele é um carisma 100% mariano. E o carisma é gestar uma geração cheia de... Assim como Maria gestar uma geração cheia de Pentecoste, né? Trazer de volta para o seio da igreja, que são afastados da fé, e aí complementa como gestar uma geração cheia de Pentecostes. Assim, né? Como Nossa Senhora, porque lá em Atos dos Apóstolos, os discípulos estavam com medos. Reunidos ali com medos. Nossa Senhora intercede por eles. E ali eles têm a coragem, a iniciativa de sair e evangelizar, né? Eles ficam cheios. Então, assim, o meu nascimento, Nossa Senhora intercedeu pela minha vida, porque Deus me deu o dom da vida. E ali tive ali o meu encontro, o desejo de me aproximar de Deus através de Nossa Senhora, né, através do abraço dela, através da intercessão dela. A minha primeira pregação foi sobre Nossa Senhora e Deus me colocou num carisma mariano. E ali eu falei, Nossa Senhora, ela tá me pegando de qualquer jeito, assim, né? Tá me levando de qualquer jeito. E aí foi quando eu entendi que Nossa Senhora... ela tá me gestando. Então eu falo assim que eu estou no útero materno, né? Eu falo assim que Deus, ele foi tão bom e ele é tão bom assim comigo que ele me gestou 2 vezes no ventre da minha mãe e agora hoje estou sendo gestada no ventre de Nossa Senhora. Então eu digo assim, quando eu entrei para o caminho vocacional, eu comecei a entender muitas coisas. Eu comecei a olhar para dentro de mim e falar, eu preciso mudar. Porque às vezes a gente acha que a gente tá pregando, a gente acha que a gente tá fazendo tudo. Você fala, nossa, eu já tô no auge. No nível já ali, né, pertíssimo. Mas aí quando eu comecei a entender de fato o que era uma evangelização, de fato, o que Deus me pedia, eu olhei e falei, eu não tô fazendo nada. Tipo, cara, eu não tô fazendo nada do que ainda Deus tem pra minha vida. É apenas o começo. E foi quando eu comecei a olhar pra minha vida e falar, eu preciso curar isso. Eu preciso curar esse ponto. É lógico que tem as pessoas, né, aqueles que cuidam da minha vocação, que me ajudam. Olha, Ana, vamos olhar para esse lado com mais delicadeza, vamos olhar para isso, né? E aí foi um dos pontos onde eu fui vendo que eu precisava melhorar, que eu precisava mudar, o que eu precisava buscar mais e tudo mais. E aí foi quando eu comecei. Nessa profundidade do caminho vocacional, nessa busca por aquilo que Deus me chamava, né? Já na certeza de que a vida missionária fazia parte da minha vida. Já tendo essa certeza. Eu entrei tendo essa certeza que Deus me chamava a viver uma vida em comunidade. Mas eu não tinha certeza se era nesse lugar, nesse carisma, né? Será que é nesse lugar? Será que é nesse carisma? Será que é com esse povo? Foi quando Deus... Quando eu entrei, Deus foi abrindo as portas. Certo. Foi abrindo as portas da região, da cidade. Então, foi quando eu recebi o convite para pregar no Retiro da Região, né? Conduzir o momento da Retiro da Região. Foi quando outros grupos de jovens foi abrindo a porta para que eu
pregasse. E foi quando eu falei, não, Deus... Foi quando o meu Instagram, os números de seguidores foi crescendo um pouco, Sim. as visualizações foram batendo um pouco maior. Uhum. E aí eu falava, cara, eu vou parar porque eu sou uma pessoa muito vergonhosa, sabe? Embora não pareça que eu falo um pouquinho, sou uma pessoa bem tímida. E aí eu falei, eu vou parar de gravar vídeo, porque eu tinha vergonha, né? Ah, vergonha, Tava dando né? certo, vai Eu parar a hora que tá dando vou certo. parar de gravar vídeo, que eu tinha vergonha. Então eu ficava ali na câmera e falava, meu Deus, e se eu falar alguma coisa errada, eu vou parar. E toda vez que eu pensava nesse parar, sempre chegava alguém e falava, nossa, eu vi um vídeo seu, olha, foi bacana, tal. Eu precisava ouvir isso, né? Às vezes eu falava sobre o evangelho, nossa, esse evangelho de hoje me tocou. Ou então alguém que falava, nossa, ainda bem que você podia gravar um vídeo ensinando algo. Eu falei, não, eu preciso continuar. Eu preciso dar continuidade nisso. E aí, a gente tá nesse caminho. Agora eu tô, né, no segundo ano vocacional, já tô nesse processo de cura, onde eu já posso dizer que ao olhar para trás e olhando hoje, eu já vejo que eu amadureci bem espiritualmente. Melhorou bem. Já tenho uma maturidade, eu já consigo olhar com outro olhar. Certo. Tá? Então, já consigo olhar as coisas e falar, cara, isso é agir de Deus. Olha, isso já não parte de Deus. Então, eu amadureci muito. É preciso amadurecer muito mais. Eu falo assim, a conversão é diária. É todos os dias. A gente só vai converter o dia que a gente morrer. Porque o dia que a gente se converter, a gente já não pertence mais a esse mundo. Então, nossa conversão é diária. Todo dia a gente tem que buscar que a gente é falho, a gente é imperfeito, a gente tem erro, a gente cai. Então, a gente sempre precisa estar caindo e levantando, né? Que bacana. E uma curiosidade, aquele medo que você teve na hora que você chegou lá, tipo, aliás, aquele medo que você tava de ir até lá, né, no caso pra sede lá no Paraná, não durou nada esse medo. Você chegou lá, já passou... Já passou o medo. Eu cheguei ali e eu falei, cara, eu tô em casa. Passou, chegou lá... Cheguei ali e eu me senti em casa. E não deu mais medo. Não deu mais medo. Não senti mais o medo. Sim. Ali eu me senti livre. Me senti livre mesmo. Falar, nossa, eu tô em casa, aqui eu tenho liberdade. É como se eu posso ser eu. Sabe? Como se no lugar que eu tivesse... Tava me prendendo de ser eu. E quando eu cheguei lá, falei, não, aqui eu posso ser eu. Aqui eu posso deixar as máscaras cair. Aqui eu posso mostrar as minhas imperfeições. Porque eu sei que aqui eu não vou ser julgada, eu vou ser cuidada. Então, isso foi o que me fez assim, Deus, ele tem cuidado de mim. E eu falo assim, Deus, ele cuida tão bem da gente. Eu falo assim, que Deus, ele me ama muito, que ele me fez comunidade. Ele me fez para caminhar com os irmãos. E não para caminhar sozinha. Então, quando você cai, o irmão fala, olha, essa conduta não tá legal. Olha, isso, aquilo, né? Os irmãos mais velhos, que têm mais experiência na caminhada, né? Às vezes dúvida, reza por mim, reza, isso, aquilo. Sua conduta não foi legal, isso não tá sendo legal. Então, Deus, ele me ama tanto, me cuida tanto de mim, da minha vocação, que ele me colocou num lugar onde eu sou cuidada. Onde eu sou gestada. E também você não pode ser respondona, né? Não. Que daí ajuda até no trabalho da Sim. personalidade, que é a obediência aos obediência. mais velhos. Sim. Também, né? Trabalhar essa questão da personalidade, eu sinto também muito dificuldade nisso aí. Nessa questão. Não é fácil trabalhar a personalidade, a gente citou. Eu notei, você tem a pulseirinha, você é consagrada? Nossa Sou Senhora? consagrada. Você fez a Nossa Senhora. consagração? Fiz a consagração. Você fez em qual título, Maria? Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida? Título Nossa Senhora Aparecida. Que bacana. Faz tempo que você fez a consagração? Faz uns 4 anos. Faz um tempinho já. Faz uns 4 anos Que bacana. que eu fiz. Top, parabéns. Você também falou pra mim a respeito de uma frase que você... Achei aqui. Tem uma frase que você citou aqui pra mim. De uma Santa Teresa d'Ávila. Você tem um apreço por ela também. Sim. Como que é esse apreço? E eu vou deixar a frase pra você falar. O que significa essa frase pra você? Santa Teresa d'Ávila, eu digo assim que ela é minha santa amiga. A gente diz assim que o nosso santo, ele nos escolhe, né? Então, Santa Teresa d'Ávila é uma santa que eu tenho como intercessora mesmo, uma santa amiga. E a frase de Santa Teresa d'Ávila eu gosto muito, que é custe o que me custar, porque quando a gente dá o sim para Deus, a gente sabe que esse sim vai vir com um preço. Né? Embora esse preço Jesus já pagou na cruz. Sim. Seguir Jesus exige um preço. Né? Por mais que o preço já foi pago na cruz e
foi um preço, a gente custou muito, né? Eu digo assim, a gente custa um Cristo crucificado, né? Então, olha o nosso preço, o que o nosso pecado fez, né? Mas quando a gente diz o nosso sim para Deus, a gente tem que ter isso. Você vai ter que abandonar algumas coisas. Isso vai custar algumas coisas. Renúncias, custar algo que não é fácil, porque você mudar a sua vida do dia para a noite, isso não acontece, né? A gente caminha com Deus e na caminhada a gente vai entendendo as coisas que a gente pode mudar. E isso vai nos custar muitas coisas. Quando eu disse o meu sim, por que eu falei que eu gosto muito dessa frase? Porque quando eu entrei, assim, verdadeiramente nessa profundidade com Deus, eu comecei a perceber que amizades não dava mais. Algumas amizades. Então, o meu sim com Deus custou amizades. Amizades que eu gostava muito. Pessoas que, nossa, eu tinha admiração. Pessoas que, assim, eu posso dizer que eu... Nossa, se for preciso, eu brigo por essa pessoa, sabe? E quando eu disse o meu sim, Deus me falava, essa amizade não vai te levar para o caminho onde eu quero. Então, me custou essa amizade. Às vezes acontece de eu ter algum compromisso, algo do tipo, e aconteceu recentemente. Eu tinha um compromisso com a missão e era casamento do meu primo. E aí eu tinha isso, eu vou pro casamento do meu primo, eu vou para uma missão. Só que aquilo, qual é o meu chamado a Deus? É a minha missão. Sim. Então, custou o casamento do meu primo. Então, custe o que me custar é exatamente isso. Senhor, eu tô aqui. É a tua vontade e não a minha. E pode custar o que for. A tua vontade que vai prevalecer. Então, essa frase de Santa Teresa d'Ávila, né, ela complementa, se eu não esteja enganada, ela complementa. Custe o que me custar, somente Deus basta. E quando eu olho para essa frase e vejo somente Deus basta, o custe o que me custar já não se torna pesado. Sim. Porque eu já vejo que, pode custar as amizades, mas Deus basta. Pode custar hoje eu não frequentar mais esse lugar, mas Deus basta. Porque a presença dele basta. Aí tem uma música, né, que eu gosto muito, que diz assim, né, eu abro mão de tudo, eu esqueço o meu futuro, porque a tua graça me basta. Então, quando eu olho para aquilo que Deus ele fez por nós, ele se entregou por nós, eu vejo que as renúncias, aquilo que eu preciso abrir mão, é tão pouco, embora que para mim seja muito difícil, mas é tão pouco aquilo que Cristo fez. Então essa frase ela tem esse significado para mim, de que eu nunca me esqueça. O que importa é prevalecer a vontade de Deus. Nem que me custe caro, mas o que importa é a vontade dele, porque somente ele basta. Que bacana. Mas como que você conheceu Santa Teresa d'Ávila? Como que foi? Foi nesse processo de estudar a história dos santos ou não? Não, eu estava num retiro que teve na paróquia, um retiro para as mulheres. E aí eu fui com a minha mãe e nesse retiro eles deram um papelzinho e falaram, olha, esse papelzinho tá o nome de um santo. E era aleatório. Era aleatório. Eles deram um papelzinho todo embrulhadinho e tal. E quando eu abri era Santa Teresa d'Ávila. E eu nunca tinha estudado sobre a vida dela, nem sabia que existia Santa Teresa d'Ávila. E logo no começo eu falei, nossa, vou estudar sobre a vida dessa santa. E eu assisti o filme de Santa Teresa d'Ávila. E no começo, Santa Teresa d'Ávila, ela foi pro convento, né? E ela era muito respondona. Então ela questionava o padre de tudo. Ela questionava ali as irmãs do convento. Mas o porquê disso? O porquê daquilo? O porquê daquilo? E ali eu fui me identificando com a história dela. Eu fui me identificando, fui falando, cara, Aí eu fui me aprofundando, fui vendo as frases, as orações, e eu falei, nossa, ela tá me escolhendo. Essa santa tá me escolhendo para ter ela como devoção, como alguém que intercede por mim. Então eu digo assim, Santa Teresa d'Ávila, hoje, ela me escolheu e ela intercede pela minha vocação. Que bacana, né? Eu acho que a gente tem algumas perguntas aqui, eu acredito que a Andressa mandou aqui. Mandou, né? Mandou. Tem aqui. O que achei interessante que você falou também é o carisma que você tá se aprofundando, que você tá frequentando, a comunidade, o cuidado que eles têm nesses processos de cura, né? O processo de você olhar para trás e enxergar esses momentos de cura, eu achei muito interessante isso aí. Não fazia ideia. Não sei se também tem outras comunidades também, esse processo de cura. Mas eu acho muito interessante, né, Ana? Porque quando a gente olha para trás, e quando a gente olha até pro dia presente, a gente nota que a gente tem muita coisa ainda para ser curado, né? Sim. Muita coisa. Não é, como você falou, não é do dia pra noite. Se Deus quiser, ele pode fazer do dia pra noite, mas ele faz necessário também, permite que a gente seja curado e sinta aquele processo de cura também. Eu achei muito interessante isso aí,
essa parte aí da comunidade. Perguntar aqui, como você enxerga a juventude dentro da missão da igreja hoje? Eu enxergo que os jovens, eles são aqueles jovens, como que eu posso definir, né? São jovens sedentos, são jovens que eles têm sede, e hoje eu vejo que a missão enquanto jovem, nós somos, como diz Santa Catarina de Sena, jovens, se fores aquilo que Deus quer, colocareis fogo no mundo. Então, assim, se o jovem soubesse, entendesse a importância de quando um jovem se posiciona no reino de Deus, ele pode fazer dentro da igreja, com certeza o nosso mundo estaria diferente. Mas hoje também a gente tem aquilo, muitos jovens, eles têm sede, eles têm desejo, mas não têm decisão. Porque não basta eu falar que eu amo a Deus, não basta eu falar que eu tenho desejo de evangelizar, se eu não tenho decisão. Se eu não tenho decisão de abandonar o pecado, se eu não tenho decisão de buscar verdadeiramente a Deus. Então hoje eu olho assim que a missão do jovem dentro da igreja, Deus ele nos chama a juventude para uma missão grande, mas ainda falta operários. Falta que os jovens se posicionem verdadeiramente. Falta que os jovens olhem para a realidade deles. E, se eu não me engano, Madre Teresa de Calcutá que vai dizer, né? O olhar e não conseguir fazer. Então, falta que o jovem olhe para as realidades das paróquias e fala, nossa, tal ministério tem essa necessidade. Eu preciso fazer algo. Né? Aí, me volto a falar de São Francisco de Assis, que vai dizer... Quando ele diz para Deus, né? E Deus fala, seja a igreja que você quer ver. Vai e reconstrói a minha igreja. Então hoje eu olho assim que a missão do jovem dentro da igreja é grande. Mas falta jovens com decisão de largar o pecado. Com decisão de eu vou para a igreja e vou viver verdadeiramente o evangelho. Porque hoje, infelizmente, o que a gente vê não são todos, mas o que a gente vê, os jovens que estão ali servindo... final de semana, mas no sábado tá numa balada. Um sábado está ali bebendo ou está num relacionamento desregrado. A gente não tá para julgar, mas a gente sabe que o evangelho exige renúncias. Então, eu acho que quando os jovens entenderem de fato que o lugar na igreja dele é ser aquilo que Deus quer para ele, a nossa igreja, a igreja não, né? Mas o nosso mundo seria melhor. As pessoas em nossas voltas seriam melhor. As pessoas, eu acho que a gente conseguiria chegar nos lugares mais longe. Porque tem lugar que é só o jovem que consegue chegar, né? O adulto, ele tem, lógico, ele é importante também na igreja, mas tem lugares que é somente o jovem que consegue chegar. Eu gosto muito de dizer assim, que eu acredito que jovem tem que evangelizar jovem. Porque um jovem entende o outro. Né? Hoje, dentro da minha paróquia, eu sou líder de célula. Tem uma célula dentro da nossa paróquia, eu sou líder de célula. E a gente acha que é em torno de 15 ou 20 jovens. E quando você senta para partilhar e você vê os jovens abrir a sua vida, tipo, olha, minha dificuldade é isso, minha dificuldade é aquilo, você começa a ver que, nossa, o jovem às vezes é carência, às vezes é falta, ou falta de um amor de um pai, de uma mãe, ou literalmente falta de alguém olhar no olho dele e falar, eu acredito em você, vai. E eu tenho isso comigo hoje, sabe? Que um dia alguém olhou e falou pra mim, eu acredito, porque a frase do Padre Henrique foi como pra mim, eu acredito em você. Eu acredito na potência que você carrega. Então hoje eu acredito que falta mesmo, assim, para que a missão do jovem na igreja se inicie com mais, como eu posso dizer, com mais... ênfase. Com mais força, né? Precisa que as pessoas, aqueles que estão à frente, os adultos... olhe para os jovens e fale, por mais que você é jovem, por mais que você tenha seus 15, 14 anos, eu acredito em você. Eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para te auxiliar, porque a gente precisa de alguém mais velho, mais experiente, para não... que senão também a gente fala umas coisas que não, né? Mas precisa. Só que o que acontece? Hoje a gente olha dentro não são todas as igrejas, mas algumas, que o quê? Os adultos não dão abertura para os jovens. Sim. Os adultos são eles ali e não deixam os jovens entrar. Tem aquele certo preconceito, né? Ai, é muito jovem. Ai, não, vai fazer besteira. Mas, às vezes, para alcançar os afastados, a gente tem que ser louco. Tem que ser louco. A gente não pode ser do mundo, mas a gente tem que estar lá, estar no meio deles e ser como eles. Sim. Falar, eu entendo a sua dor. Eu entendo o que você está passando.
Ah, o seu problema é isso? Não, eu também entendo. Mas vem aqui que eu tenho um caminho para te ensinar. Só que daí acontece muitas vezes o quê? O jovem chega na igreja e ali ele é barrado. Tipo, ai, você... Não vai fazer isso. Não vai fazer aquilo. Então eu vejo que a missão do jovem na igreja hoje é uma missão grande. Deus nos chama para fazer coisas grandes. Mas falta os jovens decidir a tomar a frente, sabe? Tipo, se esse lugar não te dá oportunidade, vai pro outro, que no outro vai dar. Sim. Sabe? Se esse lugar hoje não te acolhe enquanto jovem, se Deus ele te chama, Deus vai abrir a porta. Então vai. Sim, vai, sim. Se for necessário, mude. Se for necessário, sai de onde você tá, mas começa a fazer, né? Hoje a gente... Tem que sair da zona de conforto, Exatamente. Né? Recentemente a gente tem um exemplo de um santo canonizado na igreja, Carlos Acutis. Qual foi a santidade dele? Uma vida como a nossa. Não foi algo tipo, uau, né? Não foi tipo algo, nossa, que é fora da nossa realidade. Não, mas o que ele fez? Ele olhou, com certeza, ele olhou, ele viu uma necessidade e ele viu que ele tinha que fazer algo. E o que ele tinha? Um computador. Ele falou, é aqui que eu vou. Então, o que falta para os jovens? Às vezes os jovens, ele espera uma oportunidade. Mas ele esquece que a oportunidade está bem na cara dele. Sabe? Literalmente, né? Eu quero pregar o evangelho. Você não precisa de um microfone para pregar o evangelho. Olha a sua escola. Quantas pessoas tem? Provavelmente na sua escola, alguém não conhece Jesus. Sim. Olha a sua faculdade, talvez na sua faculdade alguém nunca ouviu falar de Jesus. Então vai você. Então eu vejo que a missão do jovem na igreja é grande. O jovem tem um propósito enorme na igreja, mas falta operários. Né, como já vai dizer as Sagradas Escrituras, a messe é grande, mas os operários são poucos. Sim. Até porque também os jovens, eles têm a ousadia, né? Eles Sim. são ousados e têm energia também, né? A energia Sim. que nós mais velhos já não tem mais tanto, né, João? Então tem que tacar os jovens para trabalhar mesmo. Uma pergunta que sempre aparece aqui pra gente, não sei se você vai saber, é qual o seu temperamento? Eu sou colérica. Colérica? Colérica. O que seria a colérica? Eu sou uma pessoa explosiva. Uhum. Sou bem explosiva. Mas, como é? O colérico tem um lado bom e um lado ruim, né? Do lado, quando o temperamento não é dominado, né? Uhum. É um temperamento meio descontrolado. Ele é uma pessoa ali sem paciência, bateu, levou. Mas quando ele é controlado, ele é um bom líder. Ele é uma pessoa que ele sabe bem... Sou colérico também. como que eu posso dizer? Ele sabe bem estar à frente, né? Ele sabe bem direcionar. Sim. Então, assim, tem esses lados. Aí a gente tem que Se conhecer... confrontado, ele explode. A gente não pode... Eu não gosto de ser confrontada, né? Tem uma dificuldade também em receber ordem. Sim. Então, eu sou aquela que quer estar ali. Uhum. Então, pra mim, tem esse lado assim, né? Entendi. Todo episódio com essa pergunta do temperamento, eu não sei qual que é o meu temperamento. Eu vou ter que pesquisar isso aí, fazer um teste no chat GPT. Vou descobrir qual que é o meu temperamento. Eu tinha o link do teste pra fazer. Tem um teste que você faz as perguntas lá. Aí você já descobre quanto tem a porcentagem, né? Podcast também dos Arautos do Evangelho. Eles explicam o temperamento? Eu tinha o link. Depois você manda o link, Eu né? A tinha o gente livro do divulga no Instagram. temperamento A também. gente divulga no Instagram. Porque realmente, se perguntar pra mim, eu vou falar, ixi, rapaz, não sei, cara. É que a gente tem que trocar uma ideia bastante dá pra saber. Eu já consigo já perceber o temperamento das Alguma pessoas. percepção, né? Só pela conversa, pela forma de agir com Como as você outras sabe pessoas, isso aí? você já consegue discernir. Entendi. O estilo bonito, né, Gui? Mas o colérico é isso aí Estilo mesmo. bonito. Mas nós temos as nossas qualidades também. Não é só defeito não, né? Então, o povo critica muito os coléricos. Ó, o pessoal tá perguntando aqui também. Qual foi o sim mais difícil que você já deu para Deus na missão? Qual foi o sim mais difícil que eu... Eu acredito que os meus sims até agora não foram difíceis ao ponto de falar, nossa, isso me exigiu muito. Eu acredito que ainda esse sim não chegou. Eu sei que uma hora vai chegar. Mas pra mim, o que foi... Acho que mais me colocou em questão de prova, não é uma... Vou usar a palavra prova, mas não era o correto. Mas provou a minha obediência, foi a questão de quando eu tive que escolher em estar aqui no casamento do meu primo ou estar ali, né? No sentido... Foi uma decisão mais difícil. Uma decisão de tipo, pra onde eu vou? Porque tinha aquele lado, né?
se eu não for no casamento do meu primo pode ser que ele fique sentido, né? Pode ser que depois tenha, sei lá, né? Talvez comentários, né? Falação. Nossa, não veio Uhum. isso, aquilo. E ao outro lado, tipo, mas eu sei que Deus me chama, Ele quer aqui, né? Então, pra mim, essa questão, né? O que pra mim, vou responder essa pergunta de uma outra maneira, né? O que pra mim hoje é difícil é quando Deus, Ele me pede algo. Sabe? No sentido assim, às vezes eu tenho muito isso comigo. Deus, ele fala, olha, vai lá e fala isso pra tal pessoa. Eu já tenho essa dificuldade. Uhum. A minha mãe não, sabe? A minha mãe já é diferente. Uhum. Às vezes a gente tá na farmácia ou algo do tipo, ela já fala pra pessoa, ela olha na cara da pessoa, isso, isso, isso. Nunca vi a pessoa Eu na vida. nunca vi a pessoa na vida. Eu falo, você é louca? Você tá doida? Pra mim tem essa dificuldade, né? Tipo assim, Deus às vezes ele coloca no meu coração, olha, fala isso pra essa pessoa. E aí eu me pergunto assim, Senhor, mas será que realmente essa pessoa tá vivendo isso? Será que não é coisa da minha cabeça? Então, às vezes, eu acho que assim, o meu sim, a minha obediência mais difícil hoje é quando Deus ele me pede para falar aquilo que ele fala para mim, né? Para as pessoas que eu não conheço ou para as pessoas que... Porque quando as pessoas conhecem, vivem a mesma coisa com você, é fácil você chegar e falar, Deus mandou falar isso. Que a pessoa vai compreender. Mas quando Deus manda você falar pra uma pessoa que você nunca viu na vida? Eu falo, cara, e se essa pessoa nem sabe quem você é, Deus, né? Como que eu vou... Então, eu acho que esse lado, pra mim, hoje é um pouco mais difícil. Mas o curioso, até compartilhar com vocês, o engraçado, na verdade, é tipo assim, vamos supor, você tá lá na missa, lá, Deus fala no seu coração, fala aquilo lá pra aquela pessoa. Daí você vai falar, não vou falar, não. Sim. Daí, o que acontece? Daqui a pouco você, sei lá, vai tomar a Eucaristia lá, daí você pega e tromba com essa pessoa. Daí você fala, Deus, não vou falar, não. Daí vai sair da igreja, você tromba com a pessoa. Você fala, poxa, Deus, você tá preparando isso aí. Já aconteceu com vocês? Já? Isso Já, aí, cara? já Tipo, aconteceu. você vai só postergando. Cada Aí, hora quando você vai se encontrando. Às vezes, quando você nem percebe, já tá falando. Já Então, você mas tá doido, cara. Tipo assim, Deus dá, não tem como não. Vai dar não. Mas é difícil você chegar nesse discernimento, né? Sim. Vamos dizer assim, né? Como ela Às como vezes ela não é nem falou, por falta né? de preparo, E nada, às vezes você acha que é mas coisa da sua cabeça, às vezes né? o humano ataca, tipo, Sim, dá sim. uma insegurança, querendo ou não, né? Será que nem tudo é Deus também? Sim. Às vezes é coisa da cabeça. Entendeu? Então, assim, e às vezes a gente pode acabar, como é que eu posso dizer? Desanimando, se frustrando, você não sabe como que a pessoa vai te receber da forma, né? Você tem que saber abordar, né? Então, às vezes, você não sabe como que foi o dia da pessoa, né? Igual você falou. Às vezes a gente não conhece a pessoa, mas Deus quer que a gente fale com aquela pessoa, né? Mas Satanás usa muito esses termos também. Não, vai lá, tipo, né? E aí você vai, chega e Não era. você acaba ouvindo o que você não quer Sim. e você desanima. Ô, louco Deus, você me pediu pra me falar isso pra pessoa. Daí Deus fala, não, E nem pedi era nada. isso, Se Deus você falando, não tomar não tem nada a ver cuidado- com isso. Se você não tomar cuidado, você se frustra, você desanima, você começa a ficar paranoico, você fala, nossa, será que esse é o caminho mesmo? Você já começa a colocar sua vocação em risco, a missão que Deus quer pra você em risco. Então, mas assim, a vida é feita de escolha. Às vezes, o falar não é necessário também. Mas também quando você tá mergulhado no Espírito Santo, como você falou, acho que daí você tem também Tem esse discernimento. entendimento, esse Tem esse também. discernimento, né? Acaba tendo isso aí. Sempre quando Mas vem, o silêncio é uma resposta também. O silêncio também é a resposta, né? sempre certeza. quando vem assim, eu sempre pergunto várias confirmações. O Senhor mesmo, me confirma, me confirma, me confirma. E aí Deus vai confirmando, né? Sim. Vai confirmando. E é muito engraçado assim que quando você fala pras pessoas, você já tem aquela dúvida, eu falei, né? E aí a pessoa vem e confirma, não, realmente é isso, isso, isso. Aí você fica, era Deus, sabe? Eu sempre gosto de dizer assim, a gente tem que ter esse discernimento. A gente tem que pedir pro Espírito Santo sabedoria, para que o Espírito Santo abra a nossa mente para que a gente entenda, né? Como o Gel falou, às vezes vem de Deus e às vezes não vem. Porque Satanás, ele também tem a vozinha ali, né? Ele quer acabar, Tem um ele quer anjinho, atrapalhar, né? tem um anjinho aqui, né? O nosso anjo da guarda, e tem o encardido aqui também, né? Então, assim, a gente tem que ter esse discernimento. Mas a gente tem que falar. Sabe? Acho que quando Deus ele crava muito quando você crava muito numa situação, tipo no sentido igual você falou, você encontra a pessoa, você tá com isso no seu coração, você encontra ali, você encontra aqui, você encontra aqui, você já começa a ver, cara, algo ali não tá certo. E a gente sempre gosta de dizer assim que Deus ele é estratégico. Deus ele é o maior criador. Exemplo de criação é Deus, porque ele é o maior criador e ele é o maior comunicador do reino. Então Deus ele é estratégico.
Então, ele usa das oportunidades para trazer as pessoas. E às vezes eu falo assim, cara, eu não vou falar para essa pessoa. E aí depois aquela pessoa, né, você sabe que aquela pessoa fez alguma coisa, ou outra pessoa foi lá e falou, e Deus tinha pedido para você. Sim. E aí você fica, cara, era para mim ter falado. Né, já aconteceu isso comigo, de eu não falar, e eu não consegui dormir, não consegui me inquietar enquanto eu não pegar o celular e mandar para essa pessoa. Sim. Aí a pessoa fala, nossa, cara, eu confirmo tudo isso, porque realmente eu precisava disso. Então a gente tem que ter esse discernimento de entender, de não entender. Mas aí, como você falou, quando você tem uma vida de oração, uma vida em comunhão com Deus, é muito difícil você ser enganado. Né? Fica mais muito, simples você entender, é muito né? Você mais, consegue discernir. é muito qual mais que é o momento difícil. certo, qual que não é, se é que é Deus Sim. realmente, o que não é. Mas às vezes a vocação da gente também nos leva a situações que tipo a gente não quer fazer. Sim. Entende? E é difícil, cara, você chegar na decisão tipo, nossa, eu não quero fazer isso, mas Tem que... não sei se a Ana já passou por Já. isso. Mas às vezes a vocação, a missão, né, leva a gente a fazer coisas que a gente nunca fez. Coisas difíceis, né? Tipo, algo que eu acho que é muito difícil é o perdão. Quando Deus chega e fala, cara, perdoa essa pessoa. Aí você fica, eu vou ter que mexer numa... Porque quando a gente mexe na nossa ferida... Porque às vezes acontece, no decorrer da vida a gente é ferido. Sim. Às vezes a gente esquece aquela ferida. A gente deixa ali e fala, tá tudo certo. Passei por isso esses tempos, né? Você sabe, né? É, Não faz nem vai fazer 2 anos que eu falo com meu pai só, então, seu testemunho, né? entende? É como... Tava quietinho lá, né? Deus falou, viu? Você viu o que eu fiz na sua vida até agora. Mas pra dar continuidade, você vai ter que fazer isso aqui pra mim agora. Ou seja, me Sim. reconciliar com meu pai. Porque faz... E não foi fácil, né, já? Só não você foi. sabe que Não passou e eles ajustando que te acompanhou, E né? assim, até no WhatsApp nós se fala. Né? Mas minha vida toda não foi assim. Então, mas é que eu falo. Tudo por Deus, né, meu? Sim. Tudo por Deus. Custe o que me custar, né? Renunciar ao orgulho é necessário, né? Também, né? E Ser obediente, né? Sim. obediência gera graça, né? Então, seja a, obediente. a Pri Barros comentou aqui. Sou suspeita a falar dela, mas ela é grande no reino de Deus. Usa muito ela. Tenho muito orgulho de ti. Top. E a Emily perguntou aqui... Como foi o processo para você entrar na comunidade? Como eu senti o chamado? Acho que acredito ela deve estar falando os processos que você citou, talvez, né? Fala do chamado e fala das etapas, que pode ser? Quando eu senti o chamado, né? Foi como eu falei, assim... veio através do Padre Henrique, através da célula ali, que eu senti que Deus ele me chamava a algo mais a fundo, né? E aí o processo... eu sou meio, né, assim, não posso falar muito porque tô chegando agora, né? Tô conhecendo agora. Mas os processos, como em toda... A gente sempre costuma dizer assim, uma vida com Deus, ela exige renúncias, com certeza. Mas quando você se diz de nova comunidade, de uma nova comunidade, de um novo carisma, de uma vida separada, né? Porque a gente olha assim, a vocação do leigo consagrado é uma vida separada. Uma vida separada do mundo, né? Então, a gente é escolhidos separados. Então, a gente não pode... O carisma que está nos recebendo, eles têm que nos conhecer. Da mesma maneira que nós conhecemos ele, eles também têm que nos conhecer. Vou citar como um exemplo assim. Antes de você levar uma pessoa para sua casa, primeiro você conhece ela. Sim. Primeiro você sabe quem é aquela pessoa, de onde ela veio, como ela é, quais, né? Primeiro você tem essa conversa para você conhecer ela. Assim é um processo vocacional. E eu acredito que isso seja em todos os carismas, porque é uma vida que exige. Então eles também não aceitam qualquer pessoa. É muito organizado, eu posso dizer assim, né? É algo muito organizado, é algo muito alinhado mesmo. Então é um tempo de discernimento, lógico que não é também assim, não gostei dessa pessoa, essa pessoa não vai vir. Não, é tempo de oração, né? Então as pessoas que estão ali à frente, que são responsáveis, eles rezam, pedem ao Espírito Santo discernimento, e aí nesse discernimento, nesse momento de oração, Deus vai revelando quem é para entrar, quem não é, Tipo quem é uma para entrar. entrevista de trabalho. É basicamente Só que daí, isso. né, às vezes na prova a gente não, né? Seminário, você tem que fazer, Sim. sabia, né? Então, assim... Eu acho que é em tudo, acho que na vida Tem religiosa... que a pessoa, né? Tem.
Eu acho como que você é falou, em tudo, né? Acho que semelhante a trazer uma pessoa na pra vida dentro de casa. religiosa deve ter ali, né? Não sei, porque eu nunca fui pro convento, né? Aham. Mas eu acredito que na vida religiosa deve ter esse momento onde as freiras ali sentam, né? Que são as noviças, né? E tem esse tempo. Então, o tempo, o vocacional em si, o processo vocacional, ele é o tempo de escuta, né? O tempo de conhecimento. Esse processo é onde a gente escuta, é onde a gente nos conhece, né? Principalmente nesses 2 anos, é o autoconhecimento. Então, onde eu tenho me conhecido, é onde eu tenho visto os pontos que eu preciso melhorar, onde eu tenho me aprofundado mais com Deus, é onde eu tenho olhado para aquilo que a comunidade me pede e não me sentir não me sentir que tipo, você é obrigada a fazer isso, senão você cai fora. Não. E eu, assim, se eu tiver esse pensamento, que eu já saia logo. Porque eu já sei que eu não sou chamada a isso. Porque o chamado de Deus não exige aquilo mais do que aquilo que a gente pode, né? Sim. Então, assim, quando a comunidade te propõe algo, você sabe que se for pesado pra você, já analisa ali. Será que eu realmente sou chamada a viver essa vida? Porque se tá pesando, eu já tenho que ter esse discernimento, né? Agora, se eu realmente sou chamada, eu tenho amor por aquilo que Deus me chama, se eu entendo que essa vida, esse processo é o que Deus quer pra mim, ele se torna leve, sabe? Então, você olha pra regra de vida, coisas leves. Você vai pra uma missa, você consegue enxergar além, né? Então, esse processo é onde a gente consegue se aprofundar mais, entender, ser curado. E é como eu falei, né? É onde eu tô sendo gestada, né? Sim. Então, ainda não vou dizer que eu sou assim, eu sou vocacionada à comunidade, mas não sou membra. Sim. Então, não posso... não saio em missão em nome da comunidade, essas coisas não. Eu vou em nome do meu pároco. Sim. Porque eu não sou membro, porque eu tô sendo gestada. Como eu falei, né? É uma gestação, literalmente. Eu olho como caminho vocacional assim, uma gestação. Então, onde eu tô sendo gestada? No ventre materno, onde eu tô curando as minhas feridas, onde eu tô curando as partes mais fortes que precisam ser curadas, para quando eu estiver preparada no momento certo, eu sair em missão e transbordar o carisma em outros lugares. É lógico que enquanto vocacionada eu já posso transbordar o carisma. Sim. Mas é o que eu falo, assim, São Francisco de Assis novamente, né? Pregue o evangelho a todo tempo. Então, quando você tem a maneira que você se veste, a maneira que você se... isso eu aprendi dentro da comunidade, né? Então, a maneira que você se veste, a maneira que você fala, a maneira que você comunica, a maneira em que você vive, já alguém olha pra você e já vai saber que você tem algo diferente. Sim. Alguém vai falar, cara, essa pessoa, ela não tá ali no padrão, né? No normal. E então, esse processo é esse tempo de conhecimento mesmo. Bacana. Show de bola. Ana, todo convidado, toda convidada que participa aqui com a gente ganha um presentinho, ganha um mimo da gente, tá? É uma lembrancinha do Tio Terços, tá? Obrigada. E uma lembrancinha agora da nossa nova patrocinadora, que é a Emily. Eu sempre troco o nome dela. Emily e a Gabi. Elas estão com velas aromatizadas, bendito és o fruto, e a gente presenteia nossos convidados. Muito obrigado. Esses aí são exclusivos. É só quem participou aqui do podcast que vai ter. Ninguém mais vai ter. Ninguém mais vai ter. Obrigado. Então, quem tá assistindo, quero ter, como que faz? Vem participar do podcast aqui com a gente, vem aqui conversar com a gente, conta seu testemunho, conta a sua história, tá? Ana, antes da gente encerrar, deixa um recadinho pro pessoal que tá assistindo no Instagram, pro pessoal que vai assistir domingo, o pessoal que vai assistir em algum momento, porque esse vídeo vai ficar o resto da vida da internet. Enquanto a internet permitir, o vídeo vai estar lá. Então deixa um recadinho pra eles. Pra onde que eu olho? Pode olhar pra aquela câmera ali, pode olhar pro celular. Pra essa daqui? Pode olhar pra quem quiser. O que eu quero deixar aqui é que, principalmente para os jovens, né? Falando diretamente para os jovens. Jovens, não tenham medo de ser santo, né? Já vai dizer São João Paulo II. Não tenham medo de viver a santidade. A gente tem exemplo de santos. Recentemente, Carlos Acutis é o outro santo que... Jorge Frassati. Isso. Acho que é isso aí. Isso, Jorge né? Frassati. Frassati. A gente tem exemplo de jovens como nós. Carlos Acutis, né, o santo da nossa geração, né, o santo do século XXI, onde na sua vida, no cotidiano, ele buscou a Deus. Então que você também, jovem, busque a Deus.
mas que você possa buscar a Deus com o coração aberto. Porque quando a gente busca Deus verdadeiramente, com o coração aberto, Deus ele transforma, Deus ele renova. Talvez o que te falta é, de fato, alguém olhar e falar, eu acredito em você, eu acredito na potência que você carrega. Mas sabe de uma coisa, a igreja ela necessita do seu sim. Já vai dizer nosso saudoso Santo Padre Papa Francisco, ele falava, né? A igreja precisa ser uma igreja em saída. Uma igreja sem jovens é uma igreja morta. Então, que você jovem que esteja escutando esse podcast, né? Que você possa ter isso no seu coração. A igreja necessita do seu sim, a igreja necessita de você inserido em uma pastoral. E se algum momento algo da igreja, agora falando para você jovem, que talvez teve uma má experiência com a igreja, te feriu, saiba que se o humano te feriu, Jesus, ele nos acolhe, Maria nos acolhe, porque nunca se esqueça disso, você vale um Cristo crucificado. Não tenha medo, porque o medo não parte da parte de Deus. O medo nos paralisa. Então é Satanás que coloque no nosso coração o medo para nos paralisar e de viver as coisas grandes de Deus. Perfeito. Acho que é isso que eu tenho para... Perfeito. Ana, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente. Eu adorei agradeço. te conhecer. Tem mais comentário? Tem na live. Você acha que consegue... Lê pra gente, Andressa, enquanto você vai puxando. Enquanto isso, Ana, eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente. Adorei te conhecer, adorei conhecer a sua história. Como eu falei pra você no começo, você mandou um breve resumo lá, mas agora você aprofundou a sua história. É muito linda a sua história. E muito obrigado pelo seu sim, tá? E como você falou, não tenha medo, se aprofunde mesmo, mergulhe em águas mais profundas e continue evangelizando no seu ser, nas suas atitudes e também na internet. Né? Amém. Permaneça na internet, que como você falou, eu acho também muito importante. Hoje em dia, a internet alcança muitos lugares que a gente não tem noção. Né? Infelizmente tem coisas ruins na internet, mas também tem muita coisa boa e eu acredito que tem mais coisa boa do que coisa ruim na internet. Então não pare de evangelizar pela internet e continue mergulhando em águas mais profundas, tá? Eu que agradeço o convite. Que vocês também não parem. Amém. Porque é um meio de evangelização, né? Sim. E aos poucos, Deus ele vai usando. Ele vai usando. E talvez o podcast de vocês chegue em quartos, talvez de jovens com depressão, talvez em jovens que necessitavam dessa partilha. Sim. Não só da minha, mas de todos os outros convidados que participaram e que irão participar e que são Carlos Acutis. Interceda pela essa missão de vocês. Amém. Né? Ele que foi o santo da Da internet, né? Uhum. O santo evangelizador, aquele que comunicou. Que vocês continuem também comunicando o reino. Amém. Como Muito- diz o Padre Tom, né? Estaremos unidos na comunhão. Amém. Andressa, conseguiu resgatar as perguntas? Tem alguns aqui. Sol Marques falou: Ana, uma alegria ouvir você, seus testemunhos, sua busca pelo amor e servir ao Senhor com verdade e amor. Nossa Senhora te proteja sempre. E Amém. Bru Oliveira, maravilhosa. Deus continue abençoando grandemente sua família. Orgulhosa de você. Um beijo de todos. E Marco Antônio, valeu, prima. Deus abençoe você sempre. Tem alguns mais. Ficou lá pra cima? Não, mas tudo bem. Puxar. Tudo bem. Perfeito. Ana, muito obrigado, tá? Queria aproveitar, Gel. Muito obrigado mais uma vez por você estar do meu lado. Tá tirando de letra, hein, Gel? Tá aí, Agora tá eu quero vir assistindo os bastidores, você e o Gui aqui. Lógico, Os dois logo aqui mais, e eu ali logo nos mais, bastidores. logo Gui, mais. muito obrigado aí pelo... Estamos aprendendo com Mandar um você. abraço pros patrocinadores? Bora, nós manda. Põe aí, João. Não deixa aí no jeito Põe quanto. aí. Tá no jeito já? Já tá, Põe então. aí, cameraman. É que o João é muito acelerado. Vou mandar um abraço pra ele. O João já mudou. Mandar um abraço pras meninas lá da Lay Store, a Alessa e a Andressa. Mandar um abraço também pras meninas. Pro tio Terços. Pro tio Terços, pode pôr. Eu achei que era o Germinário. Eu tô querendo falar logo. Quero falar logo das meninas do tio Terços. Quero falar logo da patroa, mas vamos falar do tio Terços. Terços que evangelizam, terços do tio Sandro. Quer fazer um terço para crisma, para catequese, quer presentear alguém, um chaveiro, uma lembrancinha. Agora teremos casamento sábado, né, João? Teremos casamento sábado e aposto que nossos queridos noivos eles irão entrar com terços e são terços do tio Sandro também. Então vai casar, entre em contato com o tio Sandro também. Mandar um abraço para as meninas Agora do sim, Germinário Pilatos. Um beijo, meu amor. Patroa Aninha, deve tá assistindo lá embaixo. representa, hein? Mandar um abraço pra quem mais, João?
Mandar um abraço pro Gel, Minha dos missão. 11 de Maria. Um abraço, Gel. Continua nessa missão de evangelho. Falei que o João é acelerado? Feijão, calma, irmão. Feijão, calma. Mandar um abraço pra Fabi lá da Auribix. Ela que hoje vai ter pizza, hein? Hoje tem Hoje tem pizza, daqui a pizza? pouco nós vai estar comendo uma Bom, pizza. bom. Mandar um abraço pra mais quem? A Deg Mercearia do Rubim, ele que fortalece a gente no refrigerante, na água, sempre mantém a gente hidratado. É importante. Madureira Transportes e Logísticas. Quer mandar sua encomenda pro Paraná, pro Paraguai, pra Minas Gerais, pra todo lugar, entre em contato com Madureira Transportes e Logísticas, que eles entregam. Tenho certeza que a Andressa fez o Instagram deles. Ainda não, mas em breve. Mandar um abraço pro Vonei. E pra quem mais, Andressa? Porque eu sempre esqueço de mandar um abraço pra algum. Seu tio Cleito. Mandar um abraço pro Vonei e pro Cleito, tá? Mandar um abraço pra Lid Azevedo, confeitaria, ela que manda os bolinhos deliciosos, caseirinho, bolo de festa, cupcake, docinho. Manda mais que a gente ama e a gente come até acabar, hein? Muito bom. E mandar um abraço pra Emily e pra Gabi. Gabi. Pra Emily e pra Gabi, que elas fazem velas aromatizadas. Bendito és o fruto. A Emily vai estar na... Se tudo correr bem, no próximo episódio a Emily vai estar aqui semana que presente com a gente, né? Tem mais algum? E mandar um abraço pro pessoal do Imaculada Cast. Agora sim, mandar um abraço pro João, mandar um abraço pro Gui, pra Andressa, pro Gabriel, pra Denis, pra Tainá, pro Johnny, pro tio Sandro, pra tia Elisângela, pra Lídia, pra Ana também. Esqueci de ninguém, né? Henrique. Mandar um abraço agora pro Henrique. O Henrique não tá no grupo, então eu não lembrei dele. Mandar um abraço pro Henrique. Ele tá no grupo? Tá. Eu não vi ele lá no Entrou grupo, semana não. passada pra equipe, não vi né? ele, não. Então mandar um abraço especial e caloroso pro Henrique também. Como que é o nome da convidada que tá nos bastidores? Priscila. Mandar um abraço pra Priscila também. Muito obrigado, É a Priscila, mãe ter dela, mãe dela. assistido. A sua mãe? É minha mãe. Nova desse jeito? Cadê a mãe? Vem aqui pro pessoal te ver. Não, depois nas fotos você vai sair nas Vem fotos pro pessoal aqui. te ver. Pode ser? Não, vai sair nas fotos. Vergonhosa. Tá tímida. E Ana, muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Espero que você tenha gostado. Achou mais 3? Resgatou mais 3? Então vamos. Tiff Ribeiro colocou orgulho. Pri Rosário, que orgulho de ver a mulher que você se tornou, Ana. Nossa Senhora te guarde sempre no caminho do Senhor. Amém. Bia Pereira. Ana, quieta, tímida e hoje que maravilha. Fala com confiança, segura. Deus continue te abençoando. Ira Sarto. Aninha maravilhosa. Quanto crescimento desde que te conheci. Deus te abençoe, sua linda. Que bacana. Tem um comentário? Essa Pri Rosário que mandou, ela é a moça da Nossa Senhora. Sério? Sério. Que bacana, cara. Que legal. Ela que foi a mulher Ela que foi que representou Um abraço. Nossa Senhora no dia. Um abraço de Maria. Isso. Perfeito. Então é isso. É isso. Muito obrigado. Pessoal, segue a gente lá no Imaculada Cast. Segue também Filhos da Imaculada.oficial. Segue os meninos do futebol também, Imaculadas. Filhos da Imaculada.fc. Vai ter logo o teu Instagram do pedal e da pescaria também em breve. Pescaria? Tá? Vai ter pescaria. Vai ter É Filhos mesmo? da É sério isso Imaculada. Todos os esportes possíveis vai ter. Segue nossos patrocinadores. Segue a Ana. @Ana Isabela com 2A no final, né? Isso. Ana Isabela com 2A no final, vai estar na descrição do vídeo, o Instagram, segue todos nós, fortalece a gente no Imaculada Cast pra gente começar a transmitir as lives lá também. E se inscreva no canal, curte e compartilha. É isso, boa noite e tchau!